projeto Memórias do Comércio da cidade do Rio de Janeiro, depoimento da senhora Maria Clara Tapajós, entrevistada por Paula Ribeiro e Fernanda Monteiro. Rio de Janeiro, 1º de julho de 2003, uma realização do Museu da Pessoa, entrevista número 29. Sua data de chegada no Rio, qual é? Eu estava contando para ele que fez a minha ficha. Eu estudei no Rio de Janeiro, eu vim para cá com 8 anos, mas interna, num colégio aqui no Rio de Janeiro, chamado Santa Marcelina, no Alto da Boa Vista. Sei. Naquela época, as famílias nordestinas tinham esse hábito de mandar seus filhos estudar num colégio no Sul, ou seja, era muito mais o Rio de Janeiro do que São Paulo. E aqui era o Colégio Sion, o Assunção, e já minhas irmãs foram do Assunção e do Sion, já na minha época, o Santa Marcelina era uma coisa um pouquinho mais moderna, não tinha que tomar banho de roupão, né? Já podia tomar banho, Legal. né? E então eu fui para o Santa Marcelina Tá. e só saía nas férias de dezembro, quando eu voltava para Recife, para passar as férias com os meus pais. Tá. E ali eu ficava, né, o ano inteiro contando na carteirinha, riscando mais um dia. Ah, é? Ah, então isso você vai contar. Para voltar. Tá. Paulo, gravando. Tá. Bom dia, Maria Clara. Bom dia, Obrigada Paula. por ter você aqui. Eu gostaria então de começar o depoimento pedindo que você nos forneça o seu nome completo, o local e data de nascimento, por favor. Meu nome completo é Maria Clara Pereira dos Santos Tapajós. Nasci no dia 16 de abril de 1945, em Recife, em Pernambuco. O nome dos seus pais, por favor. Meu pai chama-se João Pereira dos Santos. Ele é natural de Serra Talhada, sertão de Pernambuco. Minha mãe é Maria Rigueira Santos. Ela é descendente de holandeses. Minha bisavó era holandesa, mas natural de Recife. Papai veio para Recife com 6 anos de idade, quando perdeu o pai, e veio trabalhar em Recife. Começou o menino estudando lá. Foi recebido por um padre que o ajudou bastante e hoje tornou-se um grande capitão de indústria do Nordeste. E seus avós? Você conheceu, lembra dos nomes? Não, meus avós eu não conheci. Nenhum dos pais? Nenhum. Só a mãe do meu pai, que era uma cabocla sertaneja, chamava-se Rita, de uma têmpera muito forte, era uma verdadeira índia. Acho que meu pai puxou muito a ela. E a história da família? O que você conhece da história da sua família materna e paterna? Meus avós maternos eu não conheci, porque quando faleceram, minha mãe viveu com a irmã dela, que era 15 anos mais velha, então foi praticamente criada com a irmã dela. O pai dela faleceu, a mãe da minha mãe não, a mãe da minha mãe morreu com 100 anos e morava conosco. Quer dizer, essa eu convivi muito com a avó dentro de casa, que cuidava da despensa, que fazia doce, enfim, tive uma infância muito nesse estilo de família mesmo. E a mãe do meu pai não morava com a gente, papai já tinha mandado buscá-la do sertão para morar em Recife, mas era uma mulher de uma fibra muito forte, muito intensa, e teve 23 filhos. Né? Meu pai, o caçula, hoje está com 97 anos, trabalha bastante, tem uma cabeça incrível, um cérebro maravilhoso, vai para o escritório ainda todos os dias, às 7 horas da manhã, chega às 7 da noite. Nossa. E dirige um complexo industrial muito grande. De Várias fábricas de cimento, usinas de açúcar, companhias de avião Weston, papel, indústria de papel. É o 2º grupo cimenteiro do Brasil. Então me conta um pouquinho as suas memórias de infância. Como é que era a sua casa? Você tinha irmãos? Nós éramos 6, 3 mulheres e 3 homens. Como dizia papai, 3 burros e 3 cargas para burro. Naquela época a mulher não trabalhava, né? Então minha infância foi muito bonita. Foi passada na usina de açúcar, a usina Santa Teresa, que até hoje foi a mãe, digamos, das indústrias dele. Ele sempre dizia que foi a vaca leiteira de tudo mais que ele tem, que papai se fez sozinho, né? E foi uma infância muito bonita, que é passada no canavial. Descreve como é que era. Eu acabei de estar lá domingo passado, que eu fui à festa de São João, passar o São João com meu pai. Que legal! E ainda me emocionei bastante, porque a casa é lindíssima, é uma casa que tem 400 anos, é de um engenho antigo, com um terraço, uma varanda muito bonita. Isso descortina uma paisagem de um canavial sem fim. Para você ter uma ideia, essa usina Santa Teresa fica em Goiânia,
E do terraço da casa eu vejo até a Paraíba, o que é o horizonte. É uma coisa muito bonita. E papai está muito bem, mamãe faleceu há 4 anos atrás, com 86 anos. Papai está muito bem, me chamou para passar São João. São João, no Nordeste, é muito forte. Então até as empresas param no trabalho, é como se fosse carnaval aqui, é feriado. Aí qual não foi minha surpresa, quando cheguei lá tinha uma fogueira de 3 metros de altura, ele mandou fazer milho assado para mim na fogueira. Os outros irmãos, cada um estava em sua fazenda. Papai é uma espécie assim daquelas famílias antigas e um verdadeiro capitão, sabe? Ele pra gente significa assim, o leme, o mastro de um navio. Fomos criados assim com muito carinho, mas com muita rigidez também. E eu acho que eu gostaria de envelhecer e ter minha filha que me tratasse como a gente trata ele, porque é um mimo, todo mundo tem um medo danado, também tem um amor muito grande, entendeu? Então é aquela coisa assim, todo mundo tá beijando a pedra, ou seja, ele, né? E aí eu fui lá passar esse feriado com ele e rememorei muita coisa da minha infância. Vivi que me tocou bastante. Então foi uma infância passada com animais, com cavalo. Eu andava de cavalo, eu dava banho no meu cavalo no riacho. Eu ia para a usina. O apito da usina é uma coisa que não me sai, também da locomotiva que carregava as canas pelos engenhos, né? Que levava para a usina. Muito pé no chão, muito terra, muito cheiro de terra molhada. Isso até os 8 anos, quando aí eu tinha necessidade, porque naquela época eu não estudava em colégio. Não era que se fosse para colégio, você tinha uma alfabetizadora em casa. A minha chamava-se Dona Lindina. Aí, meu irmão caçula, a gente fazia rimas horrorosas com o nome dela, entendeu? Ô, Lindina. Né? Grande, da perna fina, né? A gente fazia muita rima assim com ela. E nós éramos caçula, como todo filho caçula, você imagina. Já aprendeu dos mais velhos, né? Então... Dá o nome dos seus irmãos. Rosália Pereira dos Santos, que é a mais velha, tem mais 10 anos que eu. Depois João Pereira dos Santos Filho, que ele morreu aos 44 anos num acidente de avião da empresa, decolando da fábrica do Paraguai. Aí depois vem José Pereira dos Santos, depois Ana Maria, depois Maria Clara e depois Fernanda. E assim, lembranças de comida, Maria Clara? Só do Nordeste, pamonha, canjica. Aí você comia na sua casa? Na infância, qual é a tua lembrança de cheiros, de comida? Muito. Da minha avó, mãe da mamãe, se queimando toda, fazendo 1000 doces de jaca. Ela era responsável, diríamos assim, hoje, a gourmet da casa. Sim. O chefe da casa. Então, a gente adorava, era bolo de rolo que ela fazia. Que bolo de rolo? Bolo de rolo é um rocambole bem fininho, que você tem a travessa onde você faz, onde você assa o bolo, tem quase 1 centímetro só. Você tem que ser uma camada bem fininha. Depois a goiabada, mas não feita a goiabada normal, é da goiaba mesmo, que você vai passando quando aquela parte assa, aí depois assa de novo, e vai fazendo várias partes, até que você enrola, seria um rocambole. Chama-se bolo de rolo, é típico do Nordeste isso. E canjica, e pamonha, e tanto galinha de cabidela, que é um negócio assim, como tem no Maranhão, o nosso folclore é muito rico, né? Então cada estado tem muito suas frutas, suas... E isso para mim foi muito... Eu me sinto assim, filha do velho Chico, do Rio São Francisco. E religiosidade? Religião era uma coisa assim, presente na sua família? Se era e muito. Muito. Tinha alguma devoção especial de algum santo? Tinha algum festejo religioso que você tem? Tinha. Nossa Senhora da Conceição é a padroeira de Recife, né? Então tinha o dia 8 de dezembro que é dedicado a ela. Mas era tão forte essa corrida de religião que a minha madrinha não é um ser humano normal. A minha madrinha é Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Porque eu nasci muito doente, pois é. Eu nasci muito com anemia, então minha mãe me consagrou e me deu de madrinha ela. E depois eu vou mais adiante falar do acidente quando eu perdi Eduardo. Você sabe que eu invoquei ela no mar, eu não sei nadar, não sei nada, e tive um acidente terrível, do qual fiquei viúva. Foi a minha madrinha que eu me invoquei e estou aqui, porque eu não sei nadar. 3 horas no mar, numa tempestade imensa, com um banco que afundava. O helicóptero afundou com meu marido. Eu invocava muito minha madrinha, Nossa Senhora Perpétua Socorro, me salve aqui. E literalmente, ele que sabia nadar bem se foi. Literalmente eu sou um milagre disso. Assim, mais assim, memórias de criança, o que vocês brincavam? Por exemplo, havia diferença entre a educação das meninas e dos meninos, como você falou, um é o burro e o outro é o burro. Assim, havia uma expectativa diferente de educação para as mulheres, para os homens? Te mostro até aqui a cicatriz. Havia. Menina brincava de boneca e o menino brincava de coisas másculas, né? Aí um dia eu chamei meu irmão de maricas, aí ele pegou a peixeira assim e jogou para ver no meu rosto. Aí eu fiz assim,
Nossa! E meu braço ficou quase pelo osso só. Educação super... É. E ainda como eu chorei muito alto, que eu estava sangrando muito, ainda levou uma surra. Porque meu irmão, eu tinha 5 anos, ele tinha 3. Aí a mamãe achou que eu estava fazendo um alarde muito grande, com o braço pendurado só pela pele. Só porque eu chamei ele, seu Marica, larga a minha boneca. Vou te mostrar quem é Marica. Pegou a peixeira e veio assim, eu fiz assim. Então são raízes muito fortes, né? Que hoje em dia isso é folclore, nem existe mais. Mas, por exemplo, em termos de educação, quer dizer, o homem, a menina e o menino, a educação era igual? Todo mundo era alfabetizado, todo mundo era preparado para os estudos, por isso exemplo? sim, sempre. Lá em casa, pelo menos, mas era. E em todas as famílias tinham que ser preparados e muito bem preparados. Não é à toa que você tem grandes escritores no Nordeste, sabe? E pessoas tão cultas que eu não conheci no Rio de Janeiro, as pessoas que eu conheci no Nordeste. Porque qual era a nossa distração? Não tinha televisão, não tinha nada, era uma explicadora, não se fosse alfabetizadora, explicadora. E era cultura, de tarde, de manhã, cultura e livros. E Recife foi conquistada pelos holandeses, né, muito tempo. E a minha lembrança também, quando eu não só estava na usina, que eu voltava para Recife, tinha naquela época a companhia de eletricidade, chamava-se Tramos, tinha muita coisa inglesa em Recife. E as pessoas mesmo do bairro que eu morava em Recife, em Casa Forte, eram todos ingleses. Então a minha cultura, desde pequenininha, eu estava acostumada a conhecer, eu quero uma porcelana inglesa, eu quero chá, porque a gente ia para casa daquelas pessoas, Dona Lucy Connolly, os nomes eram assim, Elsa Cleaver, os nomes eram assim, entendeu? Que eram os nossos vizinhos. Eram pessoas muito, muito educadas e muito cultas, e transmitiam para as pessoas naturais de lá a cerâmica da minha casa. Agora mesmo, quando eu estava na usina de São João, estava dizendo, papai, essa cerâmica é tão linda, está aqui há 60 anos. Minha filha, a cerâmica é inglesa. Naquela época não tinha Porto Belo, não tinha Breno, não tinha nada. Então tudo era importado, mas Recife, que tudo que tinha Recife, telégrafos, Correios era Western, era inglês. Tinha outro também que era Italcable. Quantos telegramas eu passei para meu pai no Rio pela Italcable, que era uma companhia italiana. E nessa parte de cultura e também a educação era uma coisa primordial para os filhos. A gente não tinha esse negócio de você comer sem ser com os pais. A família era muito grande, mas era todos os lugares na mesa, né? E vestir? Só um minutinho. Ou não? E se você comia um pouquinho assim, a mãe já, né? Então hoje você vê a parte da educação aqui, não é? Tão horrível hoje. Gravando, Paulo. Maria Clara, em relação à vestimenta, como é que você era na infância, como é que uma criança se vestia no Recife? Não se vestia, era a mãe que vestia. Então, infelizmente, era marinheira e marinheira. Tinha que aceitar. E eu, como ela fez uma promessa para Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, eu ficar boa, vesti 8 anos azul, só azul. Que graça. Não sei como eu estou usando azul, porque realmente eu devia ter ficado. Então era azul celeste, azul claro, não sei. Era 8 anos de promessa. Então vai vestir azul. E roupa era roupa mandada fazer, né? Não tinha. Era mandada fazer com aqueles laços enormes, a água saia de armar. Eu me lembro que quando eu era muito peralta, muito levada, aí se usava na minha época saia de armar, que tinha uns arames em volta. Eu botava 1, 2, 3, 4, 5, assim, quando eu levasse uma palmada do papai, ele que machucava a mão, não pegava em mim. Isso é uma coisa que é muito... E aqueles decotes Gilda que tinha quando a gente era mais mocinha, né? Cintura bem marcada. Gilda do cinema. Gilda Rita Hayworth, pois é, que os ombros de fora. Eu achava que a mulher, a adolescente nordestina, a mocinha, tinha aquela coisa de recatada, mas dentro daquilo tinha muita sensualidade. Que você vê muito nos filmes, assim, quando o Valtinho faz um filme sobre o Nordeste, tem feito alguns maravilhosos, você vê na moça do interior, na moça do Nordeste, mesmo que seja da capital, naquela época, ela passava uma coisa de muito recato, de muito pudor, mas ao mesmo tempo muito de Dona Flor e seus 2 maridos, entendeu? Muito sensual, muito. Você por acaso lembra de lojas, de um comércio tradicional de Recife, nessa tua infância e juventude? Quer dizer, quais eram lojas conhecidas, renomadas na época? Tinha uma loja que minha mãe comprava muito, chamada Fênix, que seria aqui como Lidador. A Fênix ficava na rua 7 de Setembro. As ruas em Recife têm um nome muito bonito, que é a Rua da Saudade, Rua da União. Umas coisas assim bem poéticas, né? Você morava em que bairro? Eu morava em Casa Forte. Né? Isso você vê muito nos livros
Mário Pessoa, Fernando Pessoa, você vê muito falando isso também, das ruas de Recife, né? Manuel Bandeira, demais. Aí, Qual, por exemplo, uma loja para mulheres? Casa José Araújo, vendia tecidos que minha mãe comprava, era da família José Araújo. Tinha essa loja Fênix também, que a mãe comprava muito. Tinha o restaurante, esse é como você está fazendo daqui, tem da cidade de Recife. O restaurante Leite, era os vidros todos bisotês franceses, tinham as portas de vai e vem, como o Boteco do Arnaldo aqui, mas só que de vidros bisotês, onde os homens de negócio, com seus chapéus de Panamá, todos vestidos de branco, iam almoçar, tinha almoço de negócio e também jantava-se de noite, aí com a família, de manhã era só homens, de noite com a família. Esse restaurante Leite é um marco na cidade. Farmácias, assim, aquela que você ainda sobe na escadinha, isso é uma lembrança muito minha. Minha mãe ficava comprando e eu ficava vendo a escadinha, o homem buscar um remédio, gotas, sei lá, a mamãe usava muito, um negócio que até hoje eu peço. Mãe, me dá gotas de Arthur de Carvalho, é bom para digestão, Até hoje eu peço a minha irmã, a mamãe já faleceu, e é bom, sabe? A Troveran, gotas de Arthur de Carvalho, é ótimo para digestão, é muito melhor que um boldo, mas a essência é boldo. Teu pai se vestia como? Papai sempre se vestiu de branco, chapéu de Panamá. E quando você estava falando de chapéu de Panamá, sempre, até hoje. É mesmo? Porque no Nordeste é muito quente, né? E praia era presente na sua vida? Muito, porque a usina ficava perto da praia de Ponta de Pé de Itamaracá. E tinha o hábito de ficava 10 minutos da minha casa de Casa Forte, mas era obrigatório no verão. No verão, imagina em Recife, mas tinha o verão, porque quando não é verão, chove. E você, em novembro, a gente já ficava assim, aguçado para passar as férias de novembro na casa da praia. Aí casa de veraneio. Mas aí era jangada, pescador. E eu que não sei nadar até hoje, tomava uma jangada a minha infância inteira, ia pro alto mar com os pescadores, sem medo nenhum. A onda lavava assim, sem medo nenhum. Como é que era o maiô naquela época? Ah, era bem comportadinho, né? Aqui, era assim. De pano, era de... Pano. Feito em casa, os meus. Ah, é? É. Aí tem um algodãozinho assim que era forrado. E tinha uns babadinhos aqui, tinha uns babadinhos aqui também. Era quase que um vestidinho, né? E tinha aquela coisa de brincar na areia e fazer castelinho. E lá em Castelinho, não, e a gente brincava muito com, que aqui chamam caravela, nós chamamos caravela, que chama água-viva, né? E como tinha muita água-viva, a gente ficava de pegar areia e jogar em cima da água-viva. Às vezes ela pegava nas minhas costas, tinha que matar nas minhas costas, para poder o raio não queimar tantas costas. E agora, em relação à educação, como é que então foi? Você veio então para o Rio de Janeiro para educar? Isso era uma prática comum, assim? Era. Meu pai viajava muito porque ele tem fábricas em todos os estados do Brasil. E mamãe, para ficar sozinha dando conta de 6 filhos, todos nós fomos internos, ela tinha que acompanhá-lo um pouco, então ficar esperando que ele voltasse e tinha que dar assistência para ele. Então cada um foi para o lugar. Quando chegava a uma certa idade, ia para a Suíça, eu fui para a Itália. Agora, o ginasial era feito aqui. E todos nós saímos, meus irmãos foram educados na Inglaterra também, mas antes foi no Mosteiro de São Bento, em São Paulo. Então a gente teve, engraçado, somos tão unidos, não tivemos uma convivência grande, cada um estava num canto. A gente só se encontrava nas férias, como hoje. A gente se encontra dia de pai, dia de Natal, Réveillon, Páscoa, dia de mãe. Esses datas assim, todo mundo vai para Recife. Só eu que moro no Rio, uma mora em São Paulo, os outros moram lá. Então era uma família muito unida, mas nunca teve convivência, não. Mas então você vem para o Rio quando, que ano e vai estudar onde? Eu vim para o Rio em 1950. Depois é engraçado comparar isso com o Eduardo, que eu estava vendo que o Eduardo inaugurava a Boate Began. Eu tinha 8 anos, que era meu marido, Eduardo. Eu tinha 8 anos, estava entrando para o colégio Alta Boa Vista. E ele já inaugurando a boate. Ele é mais velho que eu. E aí eu fiquei aqui até 18 anos. Como é que são essas memórias desse colégio interno? São bonitas, porque as freiras, como eu não saía nunca, as meninas do colégio saíam de 15 em 15 dias. Mas como eu era pernambucana, e tinham muitas cearenses, eu era a única pernambucana. As cearenses tinham famílias aqui, Ceará vem muito morar por aqui, inclusive pelo Flamengo, né? Aí as tias, as avós moravam por aqui, tiravam. E eu não tinha ninguém que me tirasse. Então eu só saía nas férias de dezembro, porque julho, papai achava que como era um mês só, não compensava eu ir para Recife, porque eu ia me distrair dos estudos. Aí eu ficava lá e as freiras, por isso, começaram a criar um amor muito intenso por mim. Aí eu ia tomar banho eu morei no Rio de Janeiro 10 anos, mas não conhecia o Rio.
saía com a freira, tomar banho no Recreio dos Bandeirantes, descia ali a Taquara, que a gente ia ensinar catecismo ali na Taquara. Depois elas me levavam a tomar um banho de roupa de freira mesmo, elas mesmas tomavam, mas naquela época era absolutamente, não tinha nada no Recreio dos Bandeirantes, nada, nada, nada. Era como você está num sítio. Aí subíamos o alto novamente, eu descia, por exemplo, dentista, eu acompanhava, eu também fui muito esperta, né? Eu me ofereci para acompanhar as freiras que desciam, que eu carregava a sacola. Primeiro, escapava da aula. Segundo, dava um passeio. Aí a gente tomava o bonde do Alta Boa Vista, tinha pracinha ali, descia até a usina. Na usina tinha lotação, tomava lotação, não tinha ônibus, deixava na Praça 15, aí eu fazia as compras com ela, voltava. Você escapava de estudar um pouco e conhecia um pouquinho o Rio de Janeiro. É. Já tinha aquela pracinha do Alto, aquele restaurante Esquilo, essas coisas já tinha? Tinha. Eu conheço o Alta Boa Vista na palma da minha mão, porque lá morei 10 anos e era onde eu vivia a pé toda hora, saía tudo. Tinha os folclores, tinha os pipoqueiros de lá, daquela onde fazia o bonde fazia o circuito para dar a volta, né? Em frente era o Sacré-Cœur de Marie, de Gessi, Marie era aqui embaixo. A gente os colégios disputavam com São Vicente lá na usina. Então eu tive uma adolescência bonita, sofrida um pouco, porque no início eu senti muita saudade. Dormi chorando, você sai de uma casa muito grande, com os irmãos, com tudo. Aí vai para o colégio interno, aí eu saí de um quarto com uma penteadeira, que até hoje eu me lembro, tudo bonitinho com aquela saia, bem de Nordeste e tal, para um dormitório de 50 pessoas, 50 camas, 25 de um lado, 25 do outro. E eu, no Rio de Janeiro, um frio, eu venho no Nordeste, cheguei lá e fazia 7 graus no Alta Boa Vista. Alta Boa Vista é alto, né? É, mas aí eu me lembro que uma vez mamãe quando vinha ao Rio, ela ia me visitar. E ela chegava lá com um casaco de pele. E eu estava com uma suetezinha, minha filha não sente frio, não, estava gelada, mas já tinha me acostumado. E depois foi uma opção minha, eu mesma não quis mais voltar para Recife, não, agora eu quero ficar aqui. Aí, eu quando voltei... Você faz o quê? Você faz primário, faz ginásio? E faço o clássico, né? Clássico. Na época era o clássico. Mas você tinha assim, alguma expectativa em termos de estudo? Por exemplo, você queria estudar uma determinada coisa? Sempre eu quis fazer ou línguas ou turismo, qualquer coisa ligada com turismo. Mas não conhecia Eduardo, não conhecia, sabe? Qualquer coisa ligada, sempre eu sonhei em viajar. Eu dizia muito para minha mãe, lá na usina não passava gaivota, passava urubu. Aí gaivota só na praia. Aí eu olhava assim, mas esse urubu vai me levar um dia para o Rio de Janeiro. Ah, minha filha, Deus te ouça. Ou nas asas dele. Eu fiz por onde ser bem levada da breca, né? Para poder eles me internarem mesmo, aí eu vim para o Rio. Aí quando eu cheguei aqui, um dia papai falou assim, eu fiz 15 anos e a freira me convidou para eu estudar no Colégio Santa Marcelina em Milão. Papai me deu de presente. Aí no dia dos meus 15 anos, era sábado de aleluia, sempre cai na Páscoa. Eu fui recebida pelo João 23, com a bênção especial dele para mim, tem as fotos, tenho tudo disso. E mais tarde, depois, com o Papa agora João Paulo, esse daqui é o segundo, né? Quando eu fui com o Sarney, na comitiva dele, tem uma foto até muito bonita. E foi uns 15 anos muito lindos na Basílica de São Pedro, e tendo sido recebida por ele. Pois, quando eu acabei o colégio, eu tive um problema lá caí e machuquei minha coluna. Aí tive que sair, ficar um ano em cima de uma cama. Mas isso aonde? Lá na Europa? Aí eu tive que voltar para Recife. Não, eu voltei, passei um ano lá. Passou um ano? E voltei para Santa Marcelina daqui. Mas a freira, a irmã Maria, ela tinha assim alucinação por mim. Ela falava sempre assim, filha minha, eu sabia que era alguma coisa que eu tinha aprontado, né? Mas ninguém podia brigar. Tinha umas coisas bonitas. O colégio era moderno, tinha um anfiteatro muito bonito, passavam filmes lindos. Eu sempre perdi o filme, porque eu tinha feito alguma coisa, tinha saído fora do... E eu sabia que ela ia passar pelo lugar onde eu estava. E ela dizia, você não vai para o cinema? Eu disse, não, a irmã Letícia me tirou, não me deixou, porque aprontei alguma coisa assim, sair da fila, que tinha que andar assim. Nunca fui muito de ser muito limitada. Eu gosto dos limites que eu me imponho. Mas se alguém me enquadrar, ser enquadrada, eu não gosto, não fico assim, claustrofóbica, entendeu? Aí eu estava passando por Quem Dobra os Sinos, com Ingrid Bergman. Aí ela deixou não, você fica do meu lado. Eu era desse tipo de pessoa, ainda ficava fazendo careta para outra, que eu estava lá da superiora, né? Então, para entender, quer dizer, você então volta para Recife, você conclui os estudos em Recife? Não cheguei a concluir os estudos, só concluí depois de casada, quando eu quis fazer realmente... depois de casada, porque eu caí e fiquei uma semana digo um ano em cima da cama com o negócio da coluna. Aí depois também eu tive umas dores de cabeça, estava em Recife um ano na cama com essa crise de coluna que eu não podia mexer. E o doutor
Pedro Nava, foi quem, muito amigo meu, Olha foi só. quem me cuidava e tinha um carinho especial por mim. E ele me botou numa cama com os ferros pendurados, assim, muito carinhoso. Pois houve uma suspeita que eu tinha um tumor no cérebro. Aí o Paulo Niemeyer mandou que eu fosse para o Dr. Penfield no Canadá. E eu fui, lá queriam abrir meu cérebro, né? E eu não abri lá, voltei, o Paulo Niemeyer disse, não, Paulo Velho, né? O Paulo pai, Velho, né? ela não tem tumor, ela não tem nada, ela é excessivamente inteligente, assim, ela só tem muita vivacidade. E eu devo também, mais uma vez, a minha vida a ele, né? E nesse passo, papai estava triste, mamãe estava triste, eu pedi que eu queria, papai, eu quero um presente do senhor. Aí ele falou, que presente? Quero me hospedar no Hotel Glória. Ah, minha filha, não é pro meu bolso, não. Ele se hospedava no Hotel Serrador, é. Todos os nordestinos ficavam no Hotel Serrador. Até o Serrador Que é era onde? onde? É onde hoje era difícil apertar, mas agora foi vendido novamente. Ali na Cinelândia, aquele hotel redondo. Era o máximo, Hotel Serrador também. Então ele disse que não era pro bolso dele, que eu pedisse tudo menos isso. Não, papai, estou cansado desse Hotel Serrador. O senhor não pediu que eu escolhesse um presente? Eu quero ficar no Hotel Glória. Aí ele se hospedou no Hotel Glória, Isso que ano, Maria Clara? 1964, Pois é, então, só pra dia gente 31 de entender. março. 31 de março. Ih, Aí. olha que dia! Não. Antes de chegar nisso. Mas foi dia 27 de março. Ah, é? Aí papai, naquela época tinha Gregório, Julião, Lulas da vida, né? Naquela época eram muito reacionários. Aí houve uma invasão na usina, no campo. Hoje são sem terra, mas naquela época não eram os sem terra, eram os camponeses mesmo, né? O pessoal do campo, da lavoura. Ele precisou embarcar. Aí ele foi para Recife e me deixou eu e mamãe hospedados no Hotel Glória para voltar 2 dias depois. Acontece que foi dia 27, no dia 31 estoura a Revolução. E aí ele ficou preso lá e não pôde vir, porque os meios de comunicação acabaram. E eu desci para jantar no restaurante com a mamãe. E aí tinha uma pessoa de bigode, cabelo preto, assim, que chegou para mim e falou assim, ah, minha princesinha, o senhor pode deixar eu falar no telefone, porque não está bloqueado, minha mãe quer falar com meu pai. Ele disse, mas eu não posso fazer nada, mas o garçom me disse que o senhor é o dono do hotel. Ele disse, não, não sou eu não. Então o senhor é mentiroso. Aí o seu garçom é mentiroso. Aí ele falou assim, o que é que você quer, minha princesinha? Se eu quero falar no telefone, minha mãe quer falar com meu pai, o senhor consegue, então vem aqui no meu escritório. Aí eu fui lá com a mamãe, quando eu saí, ele falou, você quer casar comigo? Eu falei, o senhor é maluco, sou de bigode, eu não gosto de bigode, o senhor parece meu pai, não quer saber. E aí ele riu e 3 meses depois eu me casava. Ah, que lindo! Aí papai chegou, depois papai conseguiu voltar e falou assim, mas eu não... Aí ele foi falar com meu pai, mas eu não posso me ausentar nem uma semana da Clara. A Clara tem que estar no colégio interno, não sei se chamava ela assim. Essa Clara não Porque tem 3 dias que eu me ausento, eu já vim me pedir já casamento. pronto. É. Então, antes da gente entrar Foi então, assim na que eu sua casei, vida, na Revolução. Como é o nome? Graças à Graças Revolução, à Revolução, É, né? porque você precisou ligar. papai estava preso lá e eu, Eduardo, conheci. Eduardo Tapajós. né? Então, antes de entrar nisso, eu queria que você tentasse descrever para a gente como é que era esse quadro do ramo de hotéis na cidade. Na década de 50, quais eram os hotéis tradicionais? O que diferenciava um Glória de um Serrador? Eu vou te falar pelo que eu sei, porque Pela na tua década de experiência, 50 sem eu dúvida. estava acabando de entrar no colégio interno com 8 anos, né? Pelo que eu sei é o seguinte, o Hotel Glória, aí eu tenho que falar um pouco da história do Hotel Glória. Tinha o Hotel Serrador, não sei se era um hotel 4 estrelas, 5 estrelas ou 4 estrelas, mas devia ser 4 estrelas, porque não tinha piscina. Já tinha essa coisa de estrelas nessa época de hotéis, você sabe? Não me lembro, não me lembro. Acho que não devia ter. Bom, não tinha piscina, mas também tinha uma boate famosíssima, que era do Carlos Machado, que era o Fred's e lá. Isso eu vi muito show com meus pais lá. Fred, Não tinha o Fred's, o Carlos Machado foi um homem que fez grandes shows no Rio de Janeiro. E ele fazia na boate Fred's, que era aqui num posto de gasolina, onde hoje é o Meridian. Lá era, onde hoje é o Meridian, era uma boate chamada Fred's. Eu vi muito show do Carlos Machado lá. Isso na década de 58, 59, 60. E o outro era no Hotel Serrador, que o Carlos Machado dava o show. O Carlos Machado era assim um máximo de show. Dançarina. Antes dessa época, tinha a Boate Began do Hotel Glória, que não faz parte da minha época, que Eduardo inaugurou em 51, junto com a Boate Vogue, em Copacabana, que eram famosíssimas, onde vinham grandes artistas. E a diferença que fazia, eu acho que era essa. Era um hotel, os quartos eram de móveis escuros, mas o Glória também era quando eu entrei. Depois eu reformei inteiro.
quartos amplos, escuros, empregados muito antigos que lhe tratavam assim como se fosse da família, ainda mais os hóspedes que eram muito nordestinos e ficavam no Hotel Serrador. Mas os melhores eram o Copacabana e o Hotel Glória. Eram hotéis mais caros, né? E pelo que eu depois entrei no Glória, sem querer, eu tinha loucura para me hospedar no Glória. Mal sabia eu, e tem com um detalhe, quando eu estudava no colégio, uma vez a freira deixou, eu tinha uma grande amiga que era filha do escritor Fernando Sabino, grande amiga minha. Aí ela deixou eu sair com o Fernando Sabino. Aí eu andava com o Fernando Sabino pelo Rio de Janeiro, o Fernando Sabino me adorava. Eu e a Eliana, e a Eleonora também. E nós viemos tomar banho nas pedras da Praia da Glória, porque não tinha o aterro. Não tinha o aterro do Flamengo. Por um acaso, eu disse, vamos em frente àquele prédio que eu tanto acho bonito. Aí eu ficava olhando para o hotel e disse, um dia eu ainda vou entrar nesse hotel. Isso antes de eu pedir ao meu pai para me hospedar lá. Um dia eu ainda vou entrar nesse hotel, sem saber que um dia eu seria a proprietária do hotel. Olha que coisa. Essas coisas É. dão o que pensar, né? Assim, outros hotéis, você poderia citar da década de 60 na cidade? O que você se lembra? De 60, antes tinha um Hotel Esplanada, que era o Hotel Esplanada de São Paulo, mas tinha o Hotel Palace, que, se não me engano, era na Avenida Rio Branco, que foi derrubado, o Hotel Avenida Palace. Hotel Avenida Palace? Que era um espetáculo. Que altura, assim, da Rio Branco, claro? Não posso dizer se era Avenida Rio Branco ou Presidente Vargas, mas era... Você tem que... É só você entrar em documentos, você vê a vida... Não conheci, que já tinha sido demolido. Mas que a atual diretoria do Hotel Glória, que já faleceu, né? Era Eduardo e o sócio dele, se hospedaram lá antes de comprar o Glória. Quer dizer, o centro da cidade, a maior parte dos hotéis ficavam Eu acho que era ali. Presidente Vargas, o hotel. Por exemplo, já tinham os bairros, tinham hotéis, outros hotéis em outros bairros, ou o centro era onde tinha mais bairros? Não, famoso era esse. Tinha o Palace, mas isso é antes do Hotel Glória, é da época do Hotel Glória, mas não existia Serrador. O Palace, o Copacabana e o Hotel Glória. Depois é que foi construído o Serrador. Esses hotéis eram os mais, assim, eram os marcos, assim. Digamos, os grandes hotéis. Os outros pequenos eu não sei, estou te falando do que eu ouvi falar. Entendi. Porque eu também não fez parte da minha época, não. Mas, por exemplo, já na década de 60, quando você ia até casa e tudo, como é que era, qual era a diferença do perfil de hóspedes de um Hotel Glória, de um Hotel Copacabana, por exemplo? Que são hotéis Era o tradicionais. mesmo. Do Hotel Glória e do Copacabana era o mesmo. Sim. Agora, do Serrador diferia, porque, por exemplo, o Hotel Glória você tinha que só de paletó e gravata você podia jantar. Né? E o jantar tinha violinos, era no salão, os mestres ainda vestiam casaca, com aquele cravo na lapela. Os outros eram restaurantes que você tinha um garçom, você não precisava necessariamente você pôr um smoking para jantar. Você podia jantar com um blazer ou um paletó e gravata. No Hotel Glória você tinha que botar um smoking para jantar, era jantar à luz de vela com violinos no segundo andar, no terraço. E o Copacabana era a mesma coisa, então isso diferia, você tinha que ter como viajar na primeira classe de um grande navio transatlântico. Você tinha que ter um guarda-roupa, tinha que ser um poder aquisitivo bem mais alto. E ali era uma vitrine onde as pessoas se mostravam os seus poderes aquisitivos, né, digamos. Pra você ter um guarda-roupa, você viajava com baús, não era mala. Porque cada noite você ia mostrar suas joias, cada noite você ia mostrar seu vestido, como você viajar na primeira classe de grandes transatlânticos. Eu peguei alguns desses, mas não o Conte Grande, nesses navios portugueses. Eu peguei o Frederico C, peguei o Eugênio C, hoje já estão até ultrapassados. Mas tinha o Conte Grande, tinha o Principessa Mafalda, que eu ouvia falar que o dono do hotel, quando veio da Itália para cá, veio nele. E aí você tinha que... Só que ele veio na terceira classe, ele também veio com 3.000 liras no bolso, né? Mas depois ele voltou na primeira classe, aí você tinha que dispor de um baú de muitas roupas. Essa era a diferença. Era mais caro. Então, Clara, por favor, conta um pouco pra gente a história de fundação do Hotel Glória. Vou te contar o que eu tenho nos livros do hotel e que Eduardo sempre me passou, né? O Epitácio Pessoa, naquela ocasião, ele pediu que fosse feito um abrigo luxuoso para hospedar as delegações estrangeiras para a comemoração do primeiro centenário da independência do Brasil. E não tinha um lugar de tanto requinte assim. Tinha o Copacabana. E foi feito, então, o Hotel Glória. Você sabe de que data é o Copacabana? Fala assim. Deve ser um pouquinho da data do Hotel Glória. O Hotel Glória é do dia Nossa Senhora da Glória, né? 15 de agosto de 1922, né? Então, foi feito esse hotel para abrigar essas delegações. Nessa ocasião, onde hoje é o Morro do Castelo, foi feito tiraram o morro, tiraram as terras, né? Para fazer a exposição
grandes exposições das delegações estrangeiras lá. E que depois, esses pavilhões, onde eram feitas essas exposições, foram doados à cidade do Rio de Janeiro, onde hoje é o Ministério do Trabalho, foi doado pela Inglaterra. Ali foram as exposições que eles fizeram no pavilhão deles. E o da França é onde hoje é a Academia de Letras, Brasileira de Letras. E aí, essas delegações ficaram lá uns meses depois. Mas quem construiu o Hotel Glória? Quem construiu o Hotel Glória? Sabe que o Hotel Glória foi o primeiro prédio de cimento armado, concreto armado, que existiu na América do Sul. Foi o Hotel Glória. Foi uma equipe de engenheiros alemães, que era o engenheiro-chefe, meu Deus, era Alberto Schindler, uma coisa assim. E depois, mas o arquiteto que construiu o Hotel Glória, que é o Jean Gir, um arquiteto francês, você vê que ele é bem francês, foi descaracterizado um pouco com a minha cobertura lá em cima. Ele tinha o telhado de ardósia, que era meio assim. Então, para poder morar no Hotel Glória, e também para ele não ser tombado, aí a gente fez. E quanto tempo levou essa construção? Do hotel? O hotel não levou muito tempo, não. Ele deve ter levado uns 3 anos de construção até a inauguração dele, né? Quando ele foi preenchido mesmo pela primeira vez, lotado, para todas essas delegações que estavam lá, foi na comemoração do primeiro centenário da independência da cidade, do centenário da cidade do Rio de Janeiro. Mas quem foi que construiu? Quem era o proprietário do Hotel Glória? Era a Companhia dos Hotéis Palace, que pertencia à família Rocha Miranda. Então, eles arrendaram, eles construíram o hotel, foram eles que mandaram construir. Isso eu posso dizer que Dona Mariazinha, que era do Copacabana Palace, ela era irmã de Evangelina Genli. Evangelina Genli morava simplesmente onde hoje é o Palácio das Laranjeiras. Isso era a casinha dela, né? Com aqueles jardins, com tudo aquilo, sem ter aqueles prédios. Então, onde é o Parque Guine, né, o pai dela, o pai da Evangelina, que pertencia, da família Genli, mas pertencia a essa Companhia de Hotéis Palace, que era uma fusão da família Genli com a família Rocha Miranda, construíram o Copacabana e o Hotel Glória, as companhias Palace, Hotéis Palace. E eles arrendaram o hotel por 20 anos, de 1928 até 48. Quando o Eduardo, meu marido, entra com o Dr. Brandi, que é esse italiano que veio da Itália. Doutor Arturo Brandi. Era um italiano que veio da Calábria. A história dele é bonita porque ele ganhou todos os concursos do Mussolini, todos ele ganhou, e na hora Mussolini fecha as portas da Itália, que nenhum italiano mais saía da Itália para ir para lugar nenhum. E ele ia para os Estados Unidos. Devia ter sido uma pessoa muito rica nos Estados Unidos. 3 dias antes dele embarcar, ele passou em primeiro lugar em todos os concursos. Mussolini fecha as portas da Itália, não sai daqui mais nenhum italiano. Após uns 15 dias, ele diz, tinha muita gente que tinha passado em primeiro lugar, em concurso e tudo. Ele diz, não, só se for para a Austrália ou para o Brasil. Ele contando a história dele para mim, ele falava assim, então, eu pensei, Austrália, canguru, Brasil, cobra, eu vou para o Brasil. Aí pegou esse navio, Principessa Mafalda, e veio para o Brasil. Chegou, palavras dele que eram tão bonitas, chegou com 3.000 liras em tasca, 3.000 liras no bolso, e a educação que minha mãe me deu. Ah, que bonita. Então ele desceu no dia de carnaval, na Praça Mauá, e de repente uma confusão imensa, de repente ele voltou para pegar o navio e voltar para a Itália, o navio já tinha partido. Ele se sentiu muito só, 23 anos, aqui não achou emprego, foi para São Paulo, lá conheceu um funcionário, Alberto Sampaio Ferraz, que já morreu, que era empregado da família Rocha Miranda na Companhia Palace. E Rocha Miranda e Genli eram as maiores fortunas do Brasil naquele momento. Eles eram donos de São Paulo inteiro, todas as terras de São Paulo, Jabaquara, a freguesia do Ouro, eram deles. E ele, como era engenheiro, ele conseguiu emprego com esse Alberto Sampaio Ferraz para traçar as ruas do bairro que hoje é freguesia e Jabaquara. Foi ele quem fez todo o traçado daquelas ruas, os loteamentos, tudo. E ficou amigo da família Rocha Miranda, que tinha um Hotel Glória no Rio de Janeiro. Mas ele sempre quis envelhecer olhando para o mar, como um bom italiano. Nessa altura, meu marido era o melhor químico industrial da escola do Mackenzie. Fala um pouco então do Eduardo. Ele nasceu. Pois é, mas vou chegar lá. Ele não conhecia o Dr. Brandi, né?
Então o doutor Brandi sempre quis morar de frente para o mar e ofereceu ao Rocha Miranda se eles não queriam vender uma parte para eles. Eles toparam. Isso foi em 1949. Eles venderam para o doutor Brandi, por isso que eu digo atual diretoria, que ele já faleceu, mas está eu e o sobrinho dele, que era um homem solteiro. Aí depois eu vou falar muito do doutor Brandi, porque tá muito, Eduardo, doutor Brandi está muito ligado à história do Hotel Glória. Né? Aí o doutor Brandi comprou o hotel e foi ele era dono da aviação Cometa até um ano atrás, quando os sobrinhos venderam para 1001. Dono da aviação Cometa e dono da melhor lavanderia daqui, do Rio de Janeiro, que se chamava, naquela época não era aviação Cometa, era aviação Relâmpago. E tinha a lavanderia que era, me esqueço o nome agora, não posso dizer, e aí ele precisou de um químico para trabalhar na lavanderia. Como ele morava em São Paulo, em Higienópolis, numa casa que era um verdadeiro palácio. Esse sim, muitas vezes jantei na casa dele, aí você tinha que botar smoking, vestido comprido, era aquelas coisas, assim, lindíssimas. Imagina agora você está ligando a história. Eu venho do sertão, com toda aquela vida, e venho conhecer uma vida diferente. Graças a Deus da cultura que eu recebia, então eu podia entender o italiano, pois é. Aí, Eduardo foi apresentado como o melhor aluno da escola do Mackenzie. Então, ele pegou o Eduardo para vir trabalhar com ele como químico na lavanderia. Quando resolve comprar o Hotel Glória, então pega Eduardo, então vamos para o Hotel Glória. Ele morava no Palace Avenida. Eduardo também foi morar no Palace Avenida com ele. Ele já tinha um relâmpago aqui também, que era aviação de ônibus. Aí se mudaram para o Hotel Glória e ficou até Eduardo morrer. Ele morreu sempre lá no Hotel Glória, mas não na minha cobertura. Tinha o telhado de ardose ainda. Quando o hotel... Aí eu tenho que falar um pouco do hotel para você entender. Aí a história do hotel Parei no Epitácio Pessoa, que fez para essas delegações, tudo eu estava dizendo para você que a Companhia Rocha Miranda arrendou de 28 a 48. Quando entrou em 49, doutor Brandi com o Eduardo. Mas o Eduardo entra com capital como sócio? Não. Eduardo entrou como funcionário do doutor Brandi, como diretor do Hotel Glória, e aí foi comprando, ele foi dando a oportunidade dele comprar as ações. Então os dois foram se tornando acionistas. Quer dizer, tipo, Eduardo com 40 e ele com 60, e ficou assim, 45, 60, mas doutor Brandi, ele nunca apareceu no Hotel Glória, ele gostava dos bastidores. Então ele era engenheiro, foi ele que ampliou o hotel, foi ele que fez a reforma dos apartamentos, isso até ele morrer, falecer, que foi em 82, né? E Eduardo ficou sempre o nome dele vinculado ao Hotel Glória Mágica. Eduardo que era o diretor-presidente, Eduardo foi presidente da Federação de Hotéis da BIH há vários anos, se dava muito com políticos. Doutor Brandi, ninguém ligava ao Hotel Glória, ninguém. Ele era o arquiteto que ficava lá nos bastidores construindo, então não sei o quê. Quem era ligado ao Hotel Glória era o Eduardo, era ele quem dirigia, o outro realmente não aparecia. Mas éramos uma família, muito amigos, ele até foi meu padrinho de casamento. Aí quando eu casei, não ia ficar sem fazer nada, eu comecei a trabalhar. Então me conta seu casamento. Aí meu casamento foi em 3 meses, meu casamento foi uma coisa lindíssima, eu casei em Recife, na Igreja da Madre de Deus. Ah, vocês foram para Recife casar? Foi um casamento maravilhoso. É. E na minha casa, com aquele doutor Brandi foi João Avelange, foi as pessoas aqui do Rio de Janeiro que eram ligados da Cometa, né? Foram meus padrinhos. E foi um casamento muito, que data, muito... Clara? Foi 8 de maio de 1965. E Eduardo tinha 38 anos e eu tinha 20. Qual é a data de nascimento do Eduardo? Eduardo é 3 de agosto de 1928. Ele é brasileiro, filho de brasileiro? Com descendência portuguesa. Morava em São Paulo, era paulista, né? Aí vim para cá, naquela época tinha pessoas assim importantes que ficaram pertencendo na minha vida, que era o presidente da Varig, um homem pelo qual eu tinha a maior admiração, foi meu padrinho de casamento também, eu adorava ele. Quem era? Rubem Berta, que foi o fundador da Varig. Então ele morava no Hotel Glória, como teve pessoas que moraram no Hotel Glória, ele era um que morava no Hotel Glória. E ele gostava demais de mim, ele era um alemão muito casmurro, por causa da minha espontaneidade. Sabe? Eu não sabia, todo mundo, Rubem Berta, sabia lá quem era Rubem Berta, passou um alemão, falou assim, vem cá, o senhor pisou no meu pé, tá? Aí ele gostou da minha espontaneidade, porque você... Autenticidade, da autenticidade, né? Que é típica do Nordeste isso, né? E ficou assim, apaixonado por mim. Disse, Eduardo, eu adoro a sua mulher, e olha daqui, aí foi meu padrinho de casamento, e enquanto o Rubem Berta foi vivo, eu viajei, e viajo muito ainda até hoje, o mundo inteiro, só com tapetes vermelhos nos aeroportos para poder pisar. Eu tinha 20 anos, 21 anos, 22 anos, levar cafezinho com leite para vir na borda do avião, porque o seu Rubem Berta tinha mandado. Ah, que graça. A lua de mel de vocês foi onde? Nós demos a volta ao mundo, né?
Aí foi assim, quase 3 meses viajando. Beleza. 3 meses de namoro, casado. Foi muito interessante conhecer pessoas assim. O hotel tem uma coisa maravilhosa que Eduardo sempre dizia isso. É a única indústria, o único comércio que você tem a oportunidade de fazer grandes amizades. Porque nada mais, nada menos do que comunicação e você tratar bem e receber o retorno. Claro, então, pra gente, assim, você casa e você vai morar no hotel. Aí foi difícil. Então, primeiro, como era morar e que prática era essa nessa época, na década de 60, que se morava em hotéis? Pois é, eu saí de uma casa grande, de uma Pois é. família grande, aí fui morar numa suíte muito bem decorada e tal. Mas quando eu me vi enfurnada dentro de uma suíte, de uma sala, de um quarto, eu comecei a passar mal. Passei mal, aqui estou passando mal. Aí passei mal mesmo, porque eu tive a doença do pânico. 7 anos. 7 anos eu tive a doença do pânico e me curei na raça e no peito, na coragem, sem remédio, sem nada. Eu comecei a sentir claustrofobia, comecei a ficar com medo de tudo, enfurnada ali. Aí eu não trabalhava, né? Aí o doutor Brandi falou assim, não, então vamos, desce aqui no meu escritório. Não, um dia eu passei muito mal com falta de ar, Eduardo estava fora do hotel, eu aí voei no escritório do doutor Brandi. Era um escritóriozinho pequenininho que até hoje está lá, que é até meu escritório de manutenção. Ele ficava muito nos bastidores. Bati na porta, entrei, ele estava atendendo, sei lá, o engenheiro. Eu falei assim, ó, estou passando mal, estou falta de ar, não posso ficar presa naquele negócio lá, não. E todo mundo temia muito ele. Doutor Brandi, né, uma pessoa assim mais velha. Eu nunca temi, pelo contrário, eu via nele uma figura muito doce. E você tem medo de quê? O medo acaba quando você enfrenta. Não estou tirando a pele de ninguém, né? E ele passou a se dedicar muito a mim. Não tenha isso. Aí, então venha me ver trabalhar. E eu desci no Também escritório. tinha medo de altura, assim? Tudo, fiquei paranoica, mas ficou boa, graças a Deus. E fiquei uma rocha. Imagina se o helicóptero cair no mar, se eu tivesse pânico, estaria, né, ferrada. Aí eu ficava lá vendo ele trabalhar e vendo como ele contratava o empregado, aprendi muito. Chegava um funcionário do Nordeste, lá 90% do Hotel Glória, são 400 funcionários, é nordestino. Mas não era porque eu era nordestino, não, porque ele já amava o Nordeste. Mas isso na década de 60 também era assim? Ele já amava o Nordeste. Sim. Chegava um retirante do Nordeste, gente boa, que não tinha emprego, para pedir emprego. E eu ficava, para poder me curar dessa doença do pânico, ele disse, não, venha cá, fique sentada aqui, me veja trabalhar, que você vai aprendendo. E Eduardo ficava na parte comercial, na parte financeira do hotel, coisa que eu não fazia, não gostava naquela época, número não era comigo, eu era muito mais das artes, era muito mais do criar, né? Aí ficava lá, botei uma mesinha lá, ficava lá o doutor Brandi ele trabalhar. Entrava o nordestino lá, ele vai fazer uma carta, senta ali, vai fazer uma carta. Fazer uma carta. Era para que tipo de carta o rapaz ia fazer. Quando ele botava assim, mãe, benção mãe, saudações, pronto, já comovia ele, porque ele era italiano da Calábria, tinha deixado a família lá, já que ele estava empregado. Quando eu comecei a perceber isso, quando as pessoas entravam, que eu via na porta, eu ia lá assim, ó, escreve para a mãe, pede a benção da saudade. Aí ele sabia que ele ia dar emprego, né? Mas saía empregado. Técnica de recrutamento. Saía empregado. Então, coisas muito bonitas eu presenciei em minha vida, né? E aí continuou, né? Porque sou nordestina, não. Ele gosta, também eu acho que ele passou a gostar muito de mim também por esse, como você acabou de dizer, essa espontaneidade, né? Essa autenticidade. E a gente é pau para toda obra, né? Quer dizer, tipo, você não está acostumado a fazer aquilo, mas se aprende, se dá um jeitinho, se faz, não tem arrogância. Acho que já o clima mesmo faz a gente ser assim, porque é sol, inverno, a pele já é curtida por tanta coisa, né? Já faz a gente ser assim. Como é que era o ambiente do Hotel Glória quando você entra lá em 1965? Uma família. Descreve. Doutor Brandi, Eduardo e os empregados, uma família só e assim até hoje. Quantos empregados eram na época? Na época eram 250, aí depois ele construiu o prédio anexo com 200 apartamentos. Por isso que ele tirou o telhado de ardósia para fazer minha cobertura. Sim, também tem que haver, se eu não posso ficar morando numa suíte somente. Aí foi construído para mim uma casa. Aí sim, um apartamento com 450 metros quadrados, com piscina particular, com terraço, com tudo. Aí com a vista soberba, que é aquela que você tem lá. Aí eu me sinto, né, melhor. Pois é. Aí não tenho mais essa claustrofobia, mas aí já estou trabalhando. E ele começou a me dizer assim, quando eu não estiver mais, que era um bem mais velho, né, ele morreu em 82, e quando Eduardo não estiver mais, só você leva esse hotel adiante. Só que ele me dizia isso, eu ainda estava com pânico. Eu dizia, eu não vou nem na farmácia sozinha, vocês estão maluco. Você vai ver. Você vai ter, lá de cima eu vou estar olhando você a dirigir o hotel e como ninguém. Mas não é que aconteceu, menina, passaram-se 30 anos e eu penso naquelas palavras. Meu Deus, tudo que ele falou aconteceu.
Eu sempre dizia essas palavras. E eu não tive medo, eu enfrentei o desastre, estava com o Eduardo no helicóptero, né, depois. Então, como é que era o ambiente do hotel? Me descreve um pouco a década de 60 no Hotel Glória, no Rio de Janeiro. A Quer década... dizer, a capital muda para Brasília. Isso também... mexeu. De que forma isso interfere no hotel e na dinâmica, em receber aqueles políticos? Porque, pois é, o charme estava todo aí. Voltando a falar do hotel, por exemplo, Eduardo fez, já antes de 1960, em 55, ele fez a Boate Began, como tinha a Vogue. Nessa boate, ela hospedou várias... Por lá passaram várias pessoas importantes. Por exemplo, a orquestra dela era uma orquestra famosíssima, francesa, que era do Bernard Hilda, era uma orquestra espetacular. E o crooner era Dolores Duran. Puxa! Que conviveu, isso estou te passando, porque o doutor Brando me contava, Eduardo me contava. Sim. Era Dolores Duran, Cacilda Becker ficou muito lá, Josephine Baker, disse que cruzava a perna, descruzava a perna, sentava. Pessoas assim, muito importantes passaram pela Began. E aí não era, foi antes do Carlos Machado, depois surgiu o Carlos Machado, talvez por causa do Silveira Sampaio. Silveira Sampaio era um escritor, diretor e médico também, que fazia os shows da Boate Began. E aí ficava em cartaz 1 ano, 2 anos para aquela época, 1955, 1956. Tiveram 2 grandes shows no país de Brasil de Pedro a Pedro e no país dos Cadillacs. Nessa Boate Began? Began. Began significa xodó em francês. Qual era o endereço da Began? A Began era onde hoje é o Teatro Glória. Rua do Russell. Essa era do Hotel Glória, como o teatro também é. Então a Began era onde hoje exatamente é o Teatro Glória. Era o Boate Began. E por lá passaram, assim, artistas estrangeiros, internacionais. E Eduardo e Doutor Brando ficavam lá toda noite, porque o Silveira Sampaio fazia os shows, mas eles tinham que receber pessoas que vinham muito para... Beremino Dille, imagina, o maior tenor de toda a época. A Bidu Sayão, a Besançone cantou muito lá, a Besançone foi demais lá. E eram pessoas assim... E para o Teatro Municipal, né? Todo mundo que vai para o Municipal fica hospedado no Hotel Glória. Era assim? Até hoje. Até hoje, por exemplo, Antônio Gades. Agora mesmo, não fui ver o Maurice Bejar, está todo mundo lá. Que é muito próximo ao teatro. E é não só o endereço é muito próximo, mas como um hotel muito bom, excelente. Ele fez esse prédio anexo, aumentou mais em 300 apartamentos. Hoje nós temos 623 apartamentos, mas quando o Hotel Glória foi inaugurado, só tinha 180. Hoje tem 600 e tanto. Então, depois que o Hotel Glória foi inaugurado, era só o quadrado. Aí foi feito... Não, era um C. Era um C. Aí essa parte de trás, onde fecha o quadrado, que são os apartamentos de luxo, foi feito já em 1955, 56. De 62 a 64, foram construídos mais 200 apartamentos, que é do 26 ao 57, que a gente chama de cantão. É uma faixa do hotel que se estende para o Outeiro da Glória, na ladeira. Mas dá de frente também para a Bahia? Não, dá para trás. Dá para os jardins do Hotel Glória, que são lindíssimos, e do lado direito você vê a Baía de Guanabara. Do lado esquerdo você vê a cidade e o Outeiro da Glória. São 200 apartamentos aí. E mais tarde, aí eu já estava no hotel. Eu cheguei no hotel quando estava fazendo essa faixa de 200 apartamentos. Depois, em 1980, por aí, foi feito o prédio anexo com mais 200 apartamentos. Aí está com 623 apartamentos, era até mais. É que a gente transformou um escritório, 623 apartamentos, todos reformados. Você há de ver que o Hotel Glória é antigo, mas não é um hotel ultrapassado. Porque meu pai sempre... Aprendi isso com meu pai e passo sempre adiante. Um hotel, como um navio, não pode criar cabelo branco. Se criar cabelo branco, outros vão passar na sua frente. Então, você vai para Paris, eu conheço o mundo inteiro e frequento os melhores hotéis. Os melhores hotéis são todos como Glória e como Copacabana. São hotéis tradicionais, são hotéis muito antigos, como Plaza Athénée, como Jorge Sand, como Crillon, como Ritz. Mas por dentro, eles têm que ser adaptados e reformados. Então, o hotel já sofreu várias reformas, antes com o Eduardo e com o Dr. Brando e depois comigo. Mas quando você vai para lá em 65, o que o hotel tinha, o que oferecia ao hóspede do hotel? Para a gente depois fazer esse contraponto década de 60 e 2003. O que tinha na década de 60? O que era um grande hotel na década de 60? Olha, basicamente, hoje é mais simplificado. Naquela época, como eu lhe disse, havia mais requinte. Então, por exemplo, o maître vestia casaca, você tinha que se botar um paletó e gravata para entrar no bar ou para entrar no restaurante. Tirando isso, os ambientes são os mesmos. Você pode... que as peças não foram trocadas, porque são obras de arte. Então, é só conservá-las. E o Hotel Glória, quando sofreu uma das reformas, que foi logo a primeira assim, que o Dr. Brandi comprou,
ele fez do primeiro andar uma réplica do Mosteiro de São Bento, onde tem o Bar Chalaça. Daí Chalaça é o bobo da corte portuguesa. Aí você tem a réplica do corredor da Cela dos Padres, até com um sino que chamava eles para almoçarem, né? Do Mosteiro de São Bento, é uma réplica. A porta do restaurante colonial, que é uma capela, é uma porta toda de jacarandá, com uma rosácea em forma de abacaxi, que foi de uma chácara onde hoje é o viaduto da chácara Dona Paulina, onde hoje é o viaduto Dona Paulina, lá em São Paulo. E a reprodução dos azulejos de Rugendas, que isso é uma maravilha, são nos arcos do primeiro andar, chama-se Salão Rugendas, é uma beleza mesmo. Esse é um ambiente muito requintado, continua, nada foi trocado lá, porque é uma coisa assim, é o máximo, é uma joia. Quem passa pelo Hotel Glória não pode imaginar que tem aquilo lá dentro. Mas o serviço é que mudou. Lá, eu acho que antes era um serviço mais luxuoso, um serviço mais... Hoje seria uma coisa over. Hoje, se eu dissesse para você, não, você sem paletó e gracinha, você não entra no bar. Nos tempos de hoje não dá. Até mesmo no navio, nos aviões, no Teatro Municipal, que eu frequento há tantos anos, hoje você pode ir para o Teatro Municipal vestida mais esporte. Antigamente você não entrava. Mas o que tinha, por exemplo, na década de 60, assim, refinado? Por exemplo, tinha um prato especial, tinha um cardápio... Tinha umas coisas que tinham, assim, que eu posso dar referência. A sauna era a melhor do sauna do Rio de Janeiro, né? Então tinha o baile dos artistas. Então foi a primeira... Os bailes, depois temos que a sauna... foi muito famosa a sauna do Rio de Janeiro, do Hotel Glória no Rio de Janeiro, muito famosa. Porque era a única sauna finlandesa mesmo que você caía numa piscina gigantesca, que ela tem toda uma forma de 8, né? Com pedras de gelo. Tinha um bar de pedra chamado Barbaridade, que ficava ao lado da sauna. E a sauna foi uma coisa muito requisitada por todas as pessoas. Era muito famosa, era chique tomar sauna no Hotel Glória. Era chique, por exemplo, almoçar na pérgola com o Ibrahim Suede, do Copacabana Palace, mas muito mais chique era fazer a sauna no Hotel Glória. Ou frequentar a Began, no Hotel Glória. Tinha um Golden Room, mas a boate era Began. Cada um tinha o seu... Essa coisa de boate em hotel sempre teve, assim, ou... Depois foi fechada a Began, quando começou o Baile dos Artistas, que todas... Que ano, Clara? O Baile dos Artistas deve ter começado, não posso dizer certamente, mas em 1955, década de 50. Porque aí eu me lembro das fotos da Gina Lollobrigida, do Rock Hudson, e Vivian Lee, do Vento Levou. Tantas pessoas vieram ao Baile dos Artistas. Teve até um episódio famoso, que ela não veio para o Baile dos Artistas. A Ava Gardner veio fazer aquele filme aqui, A Condessa Descalça, e desembarcou num porre federal. E Eduardo estava esperando a Ava Gardner na boate Began, com o Ibrahim Suede. Então ela entra e vai para o quarto. Acho que não estava com vontade de descer, o que era, não sei o quê. E o Eduardo, quando sobe para buscá-la, porque ela tinha um contrato que ia descer na boate e tal, ela quebra o quarto inteirinho. Aí é convidada a se retirar para o Copacabana, mas do Copacabana foi expulsa e acabou saindo pelas portas do fundo para a Venezuela. Mas em todos os jornais saíram assim, porre no Glória, porre glorioso no Glória, né? Que graça. Saiu muita coisa assim. E episódios também que Eduardo presenciou, não presenciei, por exemplo, o Antônio Calado fazendo uma manifestação ao Castelo Branco, quando ele tinha acabado de iniciar a ditadura. Isso foi nas portas do Glória, foi um corre-corre, foi no centro de convenções. Que também é muito tradicional na cidade, né? Muito. A OEA foi toda feita lá, né? A OEA e depois agora a ECO 92, nós fomos a sede da ECO 92. A ECO foi realizada no Parque do Flamengo, nós fomos a sede da ECO. O Hotel Glória também tem uma tradição de hospedar os presidentes brasileiros. Quer dizer, a gente... Desde Epitácio Pessoa que pediu para construir Pois o hotel, acho que foi Quer isso. dizer, tem o Getúlio, que é conhecido, o Sarney... O primeiro foi o Getúlio, mas o Juscelino se hospedou lá. Juscelino. Juscelino era amigo pessoal de Eduardo. Sim. E se hospedou algumas vezes lá. Morava aqui no Rio de Janeiro, mas de vez em quando passava algum tempo. Getúlio também? Getúlio Vargas? também. Antes do palácio ser construído, Getúlio morou no Hotel Glória, até que o Palácio do Catete ficasse pronto. Hoje o presidente Lula se hospeda no Glória? O Lula fez a campanha toda lá. E foi muito engraçado porque foi o Lula, o José Serra, o Ciro Gomes e o Garotinho. A campanha foi toda, os 4 debatiam lá. E o Lula adora, o Sarney sempre entra pela mesma, tem umas superstições, entra pela mesma porta que dá sorte para ele. O Lula falou, esse hotel me deu sorte, graças a ele se hospedou lá e eu fui eleito presidente. Mas só que o Lula tem vindo ao Rio e tem voltado no mesmo dia, mas toda a presidência fica lá, o staff dele todo lá. Se ele tiver, e a suíte presidencial tem que fazer a varredura, né, para poder, se ele pernoitar,
eles bloqueiam a suíte, fazem a varredura, ele está lá. Mas só que ele tem voltado mais cedo, acho que de conveniência própria. Varredura, quando chega o presidente da República, a presidência toda se instala lá. Então, varredura, eles têm que olhar e fiscalizar toda a suíte, embaixo da cama, quarto de cortina, tudo, ver tudo. Uma vez que eles fiscalizam, eles lacram a suíte, mas ninguém entra, só o presidente com eles. Para saber se tem grampo, se não tem grampo. Por exemplo, na época do Itamar, houve até um escândalo, né, que o Itamar... Pode falar. Que o Itamar disse que o telefone dele foi grampeado, quando ele falou com aquela mocinha, aí houve aquele escândalo, saiu no jornal de novo, o telefone do Hotel Glória foi grampeado. E não foi, vou te dizer por quê, porque nós temos o melhor sistema de telefonia, o mais moderno da América Latina. Sempre foi assim, o melhor PABX foi o nosso. Quando todas as operadoras de PABX trabalhavam com 36 telefonistas, nós trabalhávamos com 6. Isso era uma mesa já, hoje, ultrapassada. E hoje nós temos o equipamento da Siemens, que é todo o sistema de telefonia do Hotel Glória é comandado por 3 computadores pequenos. E Fernando Henrique Cardoso inaugurou essa sala, tem lá o retrato dele inaugurando com o Eduardo, depois comigo. Ele inaugurou nossa videoconferência, nós podemos fazer conferência com 4 ou 6 lugares no mundo ao mesmo tempo. As pessoas no Japão falando, em Nova York, Fernando Henrique inaugurou, está lá a plaquinha dele. Ele sempre estudou lá com Dona Ruth. E não é só ele não, vários ministros de Estado. E depois aí você parte para os grandes artistas, Montserrat Caballé, tem tudo isso no livro de ouro do hotel, todos eles dedicam. O José Carreiras, o Plácido Domingo, o Luciano Pavarotti, quantas vezes emprestei meu carro para o Luciano Pavarotti, quantas vezes recebi na minha casa. Bom, Clara, então vamos retornando um pouco aos serviços do Hotel Glória, né? Por exemplo, o hotel tinha tradição na década de 40 e 50 dos bailes de formatura, uma faculdade de Direito, uma faculdade de Engenharia, Medicina. Ainda existem os bailes de formatura? Isso permanece até hoje. Só que hoje, assim, não só de faculdade, mas muito Santo Inácio, São Vicente de Paula, e essa garotada toda que se forma no Santo Inácio, São Vicente de Paula, adora, para eles assim, o máximo ter a formatura no Hotel Glória. E olha, é tranquilo, a gente acha que estraga, porque são 1.500 pessoas jovens, não. É mais tranquilo, às vezes, do que até um congresso, num encerramento de congresso, onde você tem tantos stands. Você sabe que o Hotel Glória tem 12 salões. Pois é, descreve o Hotel Glória hoje. O segundo andar do Hotel Glória foi construído um centro de convenções com entrada independente do hotel. Essa entrada, que é na curva ali da Rua do Rússio, você entra e você tem a parte de secretaria, a parte de vestiário, toaletes, lavabos. Isso você já, primeiro andar. Segundo andar, você já cai no segundo andar, aí sim, do prédio principal do Hotel Glória, onde nós temos 12 salões. Nós temos salões para fazer congressos na capacidade de 2.000 pessoas. Sim. O que seria, assim, o máximo se um dia pudesse abrir o jogo no Rio de Janeiro. Porque o Hotel Glória estava simplesmente totalmente equipado. Era só colocar as máquinas e seria o melhor cassino, talvez da América Latina. Já teve jogo no Hotel Glória? Não, nunca teve. O único jogo que houve foi no Cassino da Urca, né? Mas é muito maior que o Cassino da Urca. E nesses salões é que abrigam esses congressos, que é muito interessante, porque cada hora, cada dia, de manhã está uma coisa, de noite está outra. Às vezes, eu mesma me assusto, eu moro no hotel, tem uma conferência, por exemplo, da Varig, aí você tem o formato em U, o formato em L, o formato em V, com cadeiras, uma recepção de casamento da filha do presidente da Varig, do vice-presidente da Varig, que foi lindíssima, foi lá no Hotel Glória. No dia seguinte, esse hotel é uma máquina. As pessoas acabam a festa às 3 horas da manhã, vão embora para casa, pensando, bom, aqui acabou a festa. Entra uma turma de gente trabalhando que vira a madrugada inteira, para as 7 horas da manhã está montado para uma coisa que nada tem a ver com a festa. Aí são estandes de máquinas oftalmológicas, de Siemens, um congresso médico, por exemplo, cardiológico. Aí tudo aquilo entra em stands, verdadeiros equipamentos pesados, né, que entram pela portaria de serviço. As portas são grandes, que dão acesso a esses salões. E muda a paisagem completamente. E isso sem as pessoas que foram embora no dia anterior e as que estão chegando, desde que estão entrando às 7 horas da manhã, puderam nunca imaginar que há 3 horas atrás estava sendo realizada uma festa ali, tem as que foram embora, poderiam imaginar que no dia seguinte, que espaço 3 horas, uma equipe muito grande. Isso é como um teatro. Se você vai nos bastidores do Teatro Municipal, a gente vê só o espetáculo, aplaude, acha que é tudo muito fácil. Eu costumo visitar os bastidores e os meandros de todos os teatros, eu gosto muito de teatro, os melhores teatros do mundo inteiro. E é muito parecido com o hotel. Aeroporto também. É muito parecido, mas o
O teatro eu acho muito, porque você vai na casa de máquina, você vai na casa dos ar-condicionados, você vai aqueles fios todos que fazem tudo aquilo ocorrer. Ou seja, um verdadeiro cenário, troca de cenário. Por baixo daquilo é uma cidade. Então, o hotel atrás daquilo, os bastidores de um hotel, é uma cidade para fazer ele viver tantas coisas diferentes no espaço curto para trocar cenário, né? O que eu acho interessante é, quer dizer, no fundo mudou um pouco o papel, entre aspas, do hotel. Quer dizer, quando o Hotel Glória é fundado, na década de 20, por exemplo, não tinham 28, esses eventos. 22. 22, né? Então, quando é que os hotéis passam a também servir de lugar para congressos, para eventos, festas de casamento? O Glória, quando o Eduardo, junto com o Dr. Brandi, Dr. Brandi que construiu o centro de convenções, o Glória não tinha. O Glória, na sua inauguração, ele tinha 2 salões e 2 salas e 180 apartamentos. E os salões eram para quê? Desses 2 salões era um restaurante, que era com aquela varanda, aquele terraço, que fica de frente no primeiro andar, do segundo andar que fica de frente para a Baía de Guanabara, e ali um salão só, que tem umas colunas gregas, bonitos, os lustres franceses maravilhosos, e ali era o salão de estar, e no outro salão onde se comia, ao som de violinos, de aqueles mestres de casaca e tudo. O centro de convenções foi feito em 1956. Foi o primeiro da cidade? Foi o primeiro. Foi o primeiro da América do Sul. Quer dizer, e também um hotel fazer um centro de convenções, também o Glória foi pioneiro nesse sentido? Foi pioneiro. Glória foi pioneiro no sistema de computação. A contabilidade era toda feita à mão, em todos os hotéis. O Glória foi o primeiro hotel que teve a contabilidade feita em computadores. O PABX, também a primeira mesa mais moderna de telefônica foi do Glória. E o centro de convenções. E o maior hotel da América Latina, com 623 apartamentos até então, né? Hoje, com essas modernidades todas, né? Hoje tem que ter 1000 tomadas, essas coisas. Teve mudança nesse sentido? Todo mundo tem computador, como eu te disse, tem celular. O hotel não pode criar cabelo branco. Então, hoje, você quando... não é que você reforme o hotel está sempre sendo reformado. Eu acabei de reformar o prédio anexo inteiro, tem 15 dias atrás, quando as obras acabaram, ele está uma joia, uma beleza. Mas nunca parei no prédio principal, porque você tem quartos que você... Está bonito. Vou ver o quarto, toda essa parte do Glória, quem toma conta sou eu. Não só da decoração, como os jardins, que o Glória tem um jardim imenso, uniformes de piscinas de empregados, restaurantes de empregado, cozinha de empregado, tudo sou eu que faço. E vale a pena visitar, porque não tem diferença nenhuma da cozinha dos funcionários do que da cozinha dos 3 restaurantes. Nós temos 5 cozinhas, todas são iguais, todas são muito modernas. Isso foi fazendo ao longo dos anos, são muitos anos que eu trabalho lá e venho fazendo isso. E nunca deixei os quartos, porque basicamente o que é um hotel? Ele vive de quê? De quartos. Ele vive de hospedagem. Então, ele vive de congresso, que vão alugar os salões, mas o que não interessa para o hotel sobreviver é quem vai se hospedar no hotel. E se a pessoa chega no hotel e sente um quarto que tem vontade de sair, aqui estou me sentindo mal, estou me sentindo claustrofóbica, né? Como eu falei. Não quero. Eu inovei um pouco essa coisa dos anos passados, que o mobiliário era todo em jacarandá, eram móveis pretos, cores pesadas. Hoje, você não se sente com essa coisa de clínico, essa coisa de astrologia, essa coisa do bem-estar. Hoje você quer tudo assim verde, que te quero verde, né? Então tem aquela luz da natureza. Você quer quanto mais clarinho um quarto, melhor você se sente. Descreve um quarto na década de 60 e um quarto hoje em 2003. Quando eu cheguei no hotel, até pouco tempo atrás, todos os quartos eram muito pesados. Então não tinha nem carpete, eram assoalhos de madeira escuro, pesado, aquilo era passado com enceradeira. Enceradeira escovão, antes, não era nem elétrica. A escovão, certos pisos eram feitos de linóleo, que era uma espécie de um plástico verde, uma tinta verde que você encerava. O banheiro era todo feito em azulejo, ou então em pastilha, daquela pastilha bem... como se fosse um mosaico árabe, né? Piso em cerâmica, aí tinha ainda as mesas de cabeceira, que eram chamadas de criados mudos, ainda tinha aquele negócio para você botar o pinico, né? Certos apartamentos não tinha banheiro, nem todos os quartos tinham banheiro. O banheiro era no corredor e olhe lá. Então tinha um pinico que você botava embaixo, em italiano chamava-se zipepe, né? Aí você botava embaixo do criado mudo. Isso foi se reformando, não tinha. Outra coisa, o Glória foi o primeiro hotel a ter ar-condicionado no Rio de Janeiro e com um sistema de água, de tratamento de água renovado a cada 12 horas. E água gelada. Então não foi um ar-condicionado super moderno, central. Não foi de aparelho, central. Depois nós fizemos, cada andar naquela época tinha uma copa.
tinha 180 apartamentos. Você já imaginou o trabalho de você fazer em cada andar o café no andar e levar para o quarto? Isso encerrou. Porque entrou uma mentalidade americana de hotelaria. Quando, Clara? 1958, 60, 62, por aí. O americano começou a dominar na hotelaria, que entrou com um negócio chamado room service, ou seja, serviço de quarto. Então é muito, muito mais prático. Você tem a sua cozinha embaixo, o quarto pede, sobe o monta-carga, que é o elevador, com a comida e para no andar. Evita de você ter material em cada andar, uma copinha, material que não vai se quebrando. E também dá barata, né? Da bicho da barata, porque numa copa você está sempre tendo que detetizar, mas sendo uma coisa já feita para isso todo em aço inoxidável, grande, é mais difícil. Mas em cada andar em que você tem os quartos todos lá, era uma coisa muito do passado. O Serrador, o Hotel Serrador, eu me lembro quando eu me hospedava lá, tinha copa nos andares. Então, quando você pedia qualquer coisa no quarto, o garçom subia naquele andar e ia fazer. Então, tinha todo louça, faqueiro, copo, fogão, tudo. Ele fazia ali no andar e levava. Você tem louça própria com o timbre do hotel? E toda a louça do hotel é Limoges. Ainda sobrou bastante peças de Limoges. Branca, aí guardei para banquetes. Então, a louça do hotel a gente já comprou. E faqueiros também, não são da Fracalanza, mas os faqueiros antigos do hotel da inauguração, com o emblema, ainda tem que nós usamos para banquete, toda de Limoges. Branca com o friso dourado, o emblema do hotel. E qual é o emblema? Descreve o emblema do Hotel Glória, por favor. O emblema do hotel, ele é, como você tem aí, em forma de medalhão, né? E que está... Você está com o emblema não tenho aqui, antigo. Mas assim, o antigo era o Pão de Açúcar, né? O Pão de Açúcar, que está no centro do medalhão. E que está escrito Glória, embaixo do bondinho do Pão de Açúcar, que une os dois morros. Eu não consigo ver. É, porque é muito pequenininho. In Excelsior. Não dá para ver aqui. Esse logo ainda é o mesmo. É o mesmo. Não dá para ver, né? Deixa eu ver. Será que podia? Senão a gente... Não dá. Não dá. Então, ajuda só um pouco. E isso está impresso nos pratos? Não, a logomarca do hotel é o brasão do hotel, né? O brasão. Tá na louça. E nos copos também. Você E no faqueiro também. Você sabe quantificar copos, pratos, talheres? Sei. Se você vai comprar para o banquete, pelo menos você tem que ter 3.000 peças, se o banquete é de 2.000 pessoas. E para o hotel, você tem que ter umas 4.500 peças para servir os 600 apartamentos. O Hotel Glória, ele nunca compra tecido, nunca menos que 1.000 metros. E tudo isso é feito lá, nós não fazemos nada fora do hotel. Eu tenho estufamento lá, eu estufo todos os móveis lá, tudo sou eu que digo como eu quero. E esses estufadores que vieram lá de Cabrobó, lá do Crato, lá do Ceará, meu pintor que faz tromplé, vocês têm um tromplé maravilhoso aí, que é essa paisagem. Eu tenho um pintor que faz tão bonito quanto esse, e todas as paisagens do Hotel dos Quartos, que eu faço tromplé também, fui eu ensinando para ele. Quando eu viajo, trago da Itália os stencils, ensino para ele, faz assim. Hoje ele se tornou um exímio pintor e faz tromplé, faz tudo, e assim com o outro gesseiro. E a curiosidade é que não me deixam. Porque tem um amor a Dona Clara, por isso que eu te falei que eu tenho uma família, tem um amor a Dona Clara, até eu brinco muito com meus funcionários, eu digo, olha gente, se eu me candidatar aqui a vereadora, eu ganho assim disparado, porque Dona Clarinha assim é a mãe de todos nós, é como eles me chamam, né? Então literalmente é uma família, mas eu ouço a história de cada um, eu paro para ouvir a história de cada um. Como são nordestinos e tem muita afago em mim, recebem muito afago em mim. Então, se brigaram com a mulher, se estão separando da mulher do não separa, as coisas passam, as coisas se ajeitam, corre tudo para mim. Então, eu sou uma verdadeira mãe, avó. Tem um mais antigo? Tem. Quem é? O Barrocas, 40 anos de casa, tem empregados assim, Mas ele hoje já está tão velhinho que ele puxa da perna, ele está aposentado, não pode mais carregar uma mala, que ele era mensageiro. Mas fica lá para dar um bom dia, porque é muito importante o atendimento. O cartão de visita de um hotel é recepção. Quais são os cargos assim que tem, as funções, só para a gente ter uma ideia? O organograma do hotel é o seguinte, diretoria, vem Maria Clara, né? Aí depois você vem gerente geral, Fabiana Espanhol, essa é uma história bonita, porque essa menina tem 33 anos, é uma águia, é um doce de pessoa também, e o destino dela cruzou com o meu. Eu estava na Suíça com o Eduardo e ela trabalhava na recepção do melhor hotel de Genebra, chamado La Réserve. E ela namorava um carioca que fazia hotelaria com ela, fez hotelaria com ela no Porto, que é meu gerente de alimentos e bebidas, marido dela. Mas só que ela voltou, os pais dela eram diplomatas da ONU e estava em Genebra. Ela formou-se no Porto, ele formou-se, ele veio para o Rio e ela foi para a Suíça. E ela queria encontrar com uma namorada que era a paixão da vida dela. Sabendo que eu era hoteleira com o Eduardo, ela pediu para fazer um estágio.
E ela veio para cá e fez o estágio conosco, foi excelente. Eu disse, Eduardo estava acostumado à diferença de 60 para cá. Os empregados, quanto mais velhos, mais status davam. Então, um gerente, ele ficava bem que se fosse mais velho, cabeça grisalha, paletó e gravata. Imagina um gerente de 33 anos. Mas esse gerente, eu mudei muito a concepção do Hotel Glória. Esse gerente, ele não saía da recepção. Ele só ficava, como vai, seu Garcia, como vai, não sei o quê, em geral era português. Eu se uma dama para cá, uma dama para lá, e não passava disso, entendeu? Um gerente, a meu ver, tem que ter 10 pernas e estar em todo lugar ao mesmo tempo. Um gerente geral, porque tem vários gerentes executivos comandados por ela. E ela tem essa garra, ela tem essa vitalidade, ela tem muita astúcia, ela é muito viva. E eu disse, essa menina eu vou fazer gerente geral, Eduardo. Eduardo, se você está maluca, porque você gosta de gente jovem, Eduardo, ela tem garra para isso. Assim foi minha governanta geral, que era a minha melhor arrumadeira, e porque a governanta geral ela tem que ser líder. Ela não precisa ser estúpida para poder ser obedecida. Você pode falar muito baixo, ser muito carinhosa e todo mundo lhe temer. Dr. Brander era uma pessoa assim. Com a minha vivência na vida, eu aprendi. Nem sempre, necessariamente, aliás, pelo contrário, quanto mais você eleva a voz, quanto mais grosseiro você é, mais você perde a razão, menos você é respeitado. Então, se você fala calma, se você procura ouvir mais que falar, e depois baixinho você diz, não é bem assim, eu acho que o correto é assim, 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 vamos trabalhar dessa maneira, a pessoa vai te ouvir. E Vera era um perfil desse. Botei Vera como governanta geral. Então, hoje eu tenho uma equipe, depois que Eduardo faleceu em 98, eu já fiz essa equipe com o Eduardo, que eu posso viajar sossegada e, logicamente, eu viajo, mas sempre ligada com o Hotel Glória, que nada, não é mais como antigamente, que o dono saía, tinha que deixar alguém no lugar, assim, ai meu Deus, se é um parente, não. O staff é muito bem treinado por mim, porque eu dou esse treinamento. Hoje em dia, quando você liga para o Hotel Glória, vai dizer, Hotel Glória Cristina, boa tarde. É muito importante. Nós temos um sistema de telefonia também, que é muito moderno, como eu te falei, que tem um visor. Se você se hospeda em qualquer apartamento, aí ela vai dizer, vai aparecer lá seu nome, Paula. Por isso que a telefonista atende e fala assim, boa tarde, Paula, o que Cristina está falando? Posso lhe ajudar? Seu nome está lá. Mas isso, para quem não sabe que está lá em cima, dá esse hotel é personalizado, né? Mas não, era impossível ela guardar 623 nomes, né? O que faz ser uma boa governanta de hotel? Olha, sobretudo ter essa capacidade de liderança, que eu acho isso importantíssimo. Segundo, ser extremamente organizada. Eu poderia ser. Porque se eu era péssima em matemática, sabe o que eu passava de ano? Porque naquela minha época que eu estudava, tinha uma matéria que chamava-se ordem. Então, as minhas amigas eram muito bagunceiras. E eu aí aproveitava, faturava um dinheirinho, que eu pedi um dinheiro, eu arrumo um armário de você, mas vocês têm que me pagar. Aí eu era um centavo que fosse e fazia a cama delas, que elas têm horror a fazer cama. Eu sei fazer cama como ninguém. Por isso que eu pude ensinar bem a Vera. Então eu fazia isso. E eu passava, porque eu estava sempre no quadro de honra, em ordem. E inglês, francês e latim, que eram coisas que eu gostava. Matemática, filosofia eu gostava também. Geografia eu costumo dizer, se passei lá foi de noite, não me lembro muito bem. O pessoal começa a rir, porque eu viajo, e minha filha diz, mamãe, você não sabe onde é que fica? Tá? Minha filha, peraí, se passei lá foi de noite, não me lembro muito bem. Então eu acho que basicamente é ser ordeira. Como é que é um trato com o cliente? O que tem que ser? Qual é a boa relação entre uma atendente de hotel, por exemplo, com esse cliente? Entrar no quarto, bater... Pois é, a governanta geral ela tem umas supervisoras, tem 3 supervisoras, uma para o prédio anexo e 2 para o prédio principal, que é grande. Então essas supervisoras é ensinada por ela, porque isso é uma hierarquia. A arrumadeira vai lá, arruma a sua cama, o rapaz limpa o banheiro, bota as toalhas, faz tudo direitinho. A supervisora vai lá ver se você arrumou bem, se o arrumador arrumou bem. Depois da supervisora, passa a governanta geral. Mas quando ela passar, se a cadeira, em vez de estar assim, estiver assim, isso tudo sou eu que, quando eu entrego o quarto, eu moro naquele quarto. Eu tomo banho naquele chuveiro. Eu fiz o quarto todo com meus pedreiros, eu arrumei tudo, botei a coxa linda. Eu faço todo o quarto do Hotel Glória, nenhum é igual ao outro. São 600 apartamentos, todos um diferente do outro. Então, se você... Por isso que tem, os políticos adoram, as pessoas que moram lá adoram, porque o quarto não é standard, não é nada igual. Tanto que me dá um trabalho imenso, porque nem sempre, quando a cortina estraga, eu não posso pegar do quarto e botar no outro. Cada quarto é diferente. Então, a supervisora fiscaliza isso. Então, a Vera, eu sou quem digo, como eu te disse que eu moro no quarto para tomar banho, para saber se o chuveiro está bom, se está faltando alguma coisa, ver se o quarto funciona. Sempre eu faço isso.
E adoro que eu estreie. Então eu digo que eu viajo muito. Moro no Hotel Glória, mas estou sempre morando, fiz um quarto novo, estou sempre mudando de quarto, durmo naquela noite naquele quarto, depois volto para minha casa. E aí eu sei o que é que falta, o que é que não falta. Só dessa maneira eu posso saber, vivenciando o que quarto. não pode faltar num quarto do Hotel Glória? Em primeiro lugar, limpeza, né? Lençol rasgado, fronha com furo. Agora, o que é bom ter, o requinte? O nosso, que a gente chama de pedido VIP, que é umas flores. Mesmo que você não seja um VIP, mas nós não temos sempre VIP dentro do hotel, não sobram as flores, a pessoa bota as flores, bota petit four no quarto, que é isso que você me ofereceu aqui. Chocolate, que é caseiro, feito no Hotel Glória também, na nossa padaria, que é maravilhosa, o padeiro. Bota esse chocolate nessas cristal bacará que eu compro nos antiquários. E aí o hóspede vai embora às vezes de noite, passa 2 dias. A flor não ficou bonitinha? O hóspede que está no quarto ao lado, que não é uma pessoa da Petrobras, um funcionário, não é nenhum VIP, não é nenhum ministro de Estado, não é nenhuma pessoa assim que está pagando uma suíte ou, enfim, convidado. Eu ensino, até no próprio jardim, que é muito grande, a governanta-geral, o que faz ela ser boa, ela pegar, cai um jasmim manga que tem lá, tantos, pegar na pista de Cooper do hotel, bota no jarrinho, uma florzinha, o hóspede vai gostar disso. Como é que É a a atenção. suíte presidencial do Hotel Glória? A suíte presidencial do Hotel Glória, ela é toda feita em damasco, seda pura francesa. Eu fiz toda ela, né? O quarto tem assim, tem uma sala e o quarto. Mas essa sala seria os aposentos íntimos de um presidente. Depois tem a sala onde ele despacha, que é toda em estilo francês. É muito luxuosa, com luxos de bacará, com peças de dinastia Ming, Tang, chinesas. Tapetes, peças incríveis, opções também, tapetes francesas. É uma decoração bastante de época, diria Luís XVI, Luís XV, francesa, de muito requinte e de muito conforto, mas banheiros novos. Banheiros e instalações novos, modernos. Sem ser um presidente da República, quem mais se hospeda numa suíte presidencial? Um Pavarotti, um Plácido Domingo, um José Carreiras, um grande nome, um Alice Alonso, um grande nome internacional da arte, né? Seja no campo do balé, um pianista, um violoncelista, desde que seja assim uma pessoa mundialmente famosa, certamente na presidencial. O Hotel Glória recebe banda de rock? Recebe, agora mesmo teve o Ruge lá. Agora mesmo teve lá na academia do hotel, porque o Hotel Glória não tinha academia, foi feito há pouco tempo. Conta um pouco, então, pra gente, quais são as inovações e por que você trouxe essas inovações para o hotel? Porque senão ele teria criado cabelos brancos. Hoje em dia, um hotel de 5 estrelas, se ele não tiver o que os outros têm, ou se ele não oferecer muito mais, e hoje o mundo mudou. Nós, seres humanos, mudamos. Antigamente, eu nunca, na minha vida, usei filtro solar. Eu usava ela Coca-Cola, óleo de beterraba com cenoura e óleo de urucum para ficar bem moreninha, entendeu? Na praia. Hoje vem com essa coisa, olha o filtro solar, olha a manchinha, por isso que eu tô meio manchadinha aqui, olha a mancha, olha não sei o quê, e olha o colesterol, e olha isso. Então hoje há uma coisa que está dominando o mundo que se chama saúde, saúde, saúde. A gente que não tinha noção disso, achava que era saudável, então a minha pessoa está vivendo muito mais tempo do que vivia antigamente. Então é colesterol alto, não pode porque tem que emagrecer, porque tudo hoje funciona em torno de wellness, bem-estar. Fitness, spa, as comidas são light, diet, é o vocabulário atual. Então você tem que ter na cozinha pratos light para você não ficar ultrapassado. Isso é algo mais que o hotel te dá. Aí tem uma seção toda no restaurante diet. Como é que você introduz isso no Hotel Glória? Você consegue me datar? No buffet. Isso fui eu mesmo que fiz agora, questão de 2 anos para cá. Porque começou muito essa onda, eu viajo muito também. E sou muito observadora. E eu também faço isso, eu também procuro me cuidar. Eu vou direto na sessão light. Então, assim como eu gosto, boto para os outros. Eu procuro fazer. O que eu acho que é um bom hoteleiro é que, primeiro, aquele que mora no hotel, ele tem muito mais vivência. Porque eu moro no hotel há 40 anos. Então, eu vivencio o hotel, histórias maravilhosas, eu vivencio o hotel há 40 anos, gente. Quer dizer, é muita coisa. Eu participo da vida do hóspede. Então, eu quero para ele o que eu quero para mim. E por isso que as cartas e sugestões... eu adoro essas caixas. Que as pessoas deixam registrado que o hotel é maravilhoso. Eu posso te mandar algumas caixas de sugestão dele. O hotel é maravilhoso. Que esse hotel não existe igual, porque aqui a gente é tratado divinamente bem, porque cada quarto é diferente do outro, porque aqui eu me sinto em casa, eu não sinto nem saudade da minha família. Tem umas coisas muito assim engraçadas. Mas teve crítica já de alguém
comentar, falar, puxa, senti falta das flores. Ou Não, senti... ultimamente, nunca tivemos assim Algum crítica forte, pedido, não. assim, Ultimamente, é? não, pode ser que ultimamente a gente só tenha tido elogios, mas as críticas que eu tenha lido é coisas assim, por que eu não tenho uma mesa de sinuca? É porque me falta espaço para ter essa mesa de sinuca, porque tudo é centro de convenções. Pô, eu queria mais uma opção, já o minibar tem muita opção, mas a pessoa de repente quer uma bala de café dentro do minibar. Quer dizer, coisas assim que são meio que irrisórias. Você não, essas cartas são todas respondidas, vou pensar no seu assunto, mas é que não tem tanta demanda assim. Porque o hóspede se sente, bom, eu mandei uma carta e me responderam. Isso já é contra Tem uma a pessoa que só conversa. faz isso, mas tem que responder de acordo com a carta, não é uma carta formalizada para responder. E pedidos assim de artistas que querem. Tem casos assim, né? Deles que eles vêm e fazem cada pedido assim pra Tem umas. frutas. Tem umas exóticas, assim, tem aquele Rickson Grace, aquele lutador. Aí ele pediu, não sei, uma caixa de mamão, o café dele era assim, 20 mamões, com requeijão. Tem umas coisas assim meio engraçadas, assim, de gosto mesmo deles, né? E outra coisa assim, a gente falou de comida, o que se mantém do cardápio do Hotel Glória de 1922 até hoje? Existe um item que se mantém? Um prato. Profiterol ao chocolate, que é da sobremesa, que isso ficou, acho que no mundo inteiro até hoje. Tem o soufflé pernambucano, que de pernambucano tem coco, mas não tem nada, era uma coisa deliciosa, que era da época do Seu Vitório, que era um cozinheiro italiano que veio da Itália. O que é o soufflé? É um soufflé de coco e de chocolate quente, A doce? com coco por cima, com a calda de chocolate, é uma delícia. Não sei porque era antes de eu chegar no hotel, chamava soufflé pernambucano, estava fadado o hotel, até uma pernambucana lá dentro. Né? Isso se mantém. Se mantém no cardápio e canar com laranja, pato com laranja também. O cardápio é em que língua? O cardápio é em português e em francês, né? Em geral, o menu, tal, menu em português, menu em francês. Um restaurante fino que se preza vai ter sempre em francês e a tradução em português. Então, o nosso, a gente mantém, assim, tradicionalmente, o que todos os bons restaurantes fazem. Assim, um recepcionista do Hotel Glória, a primeira pessoa que o cliente tem contato, quem é? E qual é qual é a formação deste teu Aí é que a empregado? gente faz o treinamento. É muito importante. O principal de um hotel é a recepção. A pessoa chega cansada ou estressada porque a viagem não foi boa, ou porque ficou muitas horas no aeroporto, a viagem foi longa. Quando você chega no hotel, você já chega louco para chegar no teu quarto. Então, o sorriso, por isso que eu tenho lá no hotel, em todas as paredes, você vai ver, sorria, você está em cena. Ah, Isso que foi, graça. isso foi o que eu coloquei. O sorriso é principal. Você chegar na recepção, a pessoa, como vai, você está descansado. E aí tem aqueles que estão pagando o preço normal, mas olha, você me dá um upgrade, me faz um upgrade. E o recepcionista, ele tem que saber que em certos casos ele tem que fazer realmente o upgrade, porque aquilo há um retorno. Há um retorno até na mídia. Você chega uma pessoa que está sempre lá, que é o hóspede sempre, que pode trazer outras pessoas. E saber também quem é quem, né? Um jornalista, uma pessoa saber quem é quem, que você trata, você liga, a pessoa tem que saber. Como a dona Cleusa te tratou. Aí eu disse, olha, eu queria falar com a senhora, tem que tratar bem, ouvir a história. Agora, também tem pessoas assim incríveis, grossas, que você tem que ouvir e nunca responder. Daí eu ensinei a senhora, gente, o cliente aqui é a nossa mercadoria. Ah, que graça. Então você não pode, absolutamente, tem que contar 20, assim para baixo, conta 20, volta. Pede desculpa, não estou conseguindo resolver o problema da senhora, mas eu vou tentar. Mas, dona Clara, mas de vez em quando a gente quer explodir, mas você não pode explodir. Você tem que deixar a pessoa explodir, mas você não pode explodir. Porque senão você vai estragar a mercadoria, você vai acabar com o hotel. É como se o hotel fosse um mercado que vendeu uma fruta podre. Não dá. É a mercadoria que você está recebendo que tem que ser tratada como se ela fosse de primeira, embora ela não seja, porque às vezes a pessoa é grossa mesmo. Quanto de tempo dura um treinamento de um funcionário quando entra, um camareiro? Todo dia. Porque não adianta você dar um treinamento de 3 em 3 meses, a pessoa vai embora, a outra esquece. Aí você tem que ser todo dia. Por isso você tem que sorrir, estar em cena. Eu passo. Aí a pessoa às vezes esqueceu de me dar bom dia, aí eu volto, ela morre de medo assim. Aí eu volto, bom dia, como é que você está? Tá boa? Ai, dona Clara, desculpa, bom dia. Mas não é comigo, não, é com todo mundo. Essa brincadeira assim que a gente faz, todo dia tem que ser assim. Tem rotatividade de empregados? Não, até que lá a gente tem uma rotatividade mínima, ao contrário, de empregados até mais antigos. A Fabiana, como eu estou dizendo que ela trouxe ela da Suíça para cá, aí ela veio para cá, durou o estágio, ficou como gerente geral, casou com o marido dela na minha casa. Eu fiz o casamento, por isso que o Hotel Glória é uma família, e ele ficou gerente de alimentos e bebidas, ela gerente geral, e construí a casa dela no mesmo andar que o meu, no Hotel Glória, só que olhando para o Outeiro da Glória.
Então ainda tenho uma vizinha ótima, trabalhamos juntas, eu adoro ela, ela me adora. Porque não tem essa relação empregado-patrão. Nós temos uma relação, uma pessoa muito educada. E será minha amiga até debaixo d'água, até quando eu morrer, no outro mundo ela vai ser minha amiga. Mas como é que é, então, assim, na tua vida? A tua vida, então, se mistura totalmente com o Hotel Glória, né? Quer dizer, Totalmente. assim, como é que é isso? Eu não saberia Você- viver sem o hotel. Outro dia me telefonaram, várias pessoas telefonaram que o hotel estava à venda, que se vendia o hotel. Mas eu já não aguentava mais dizer que não, isso não procedia, que o hotel não estava à venda. Você sabe que deixaram de me ligar na hora que eu dei essa resposta. Mas por que a senhora não vem? Mas tem que ter um preço, não é possível que não seja invendável. Eu disse, olha, o que eu posso lhe dizer é o seguinte, qual é o preço que o senhor vai dar para eu vender o sentido da minha vida? Nunca mais ligaram. Acabou. Claro, então, assim, Não vou vender o sentido da minha vida, não tem preço. Vou deixar de viver. assim, é um assunto assim delicado, né? Mas quer dizer, a gente sabe que no final da década de 90 você ficou viúva do proprietário do Hotel Glória, né? Quer dizer, isso foi um marco. 98, é? Em 1998, Quase no quer finzinho. dizer, assim, o que mudou do ponto de vista profissional assim, na sua vida? Porque você assume completamente, porque até então o Eduardo Tapajós era... Não, primeiro era único, era presidente, e eu estava nos bastidores, porque o doutor Brandi morre em 82. E como ele dizia, só você pode assumir o meu lugar, realmente assumi. Aí fiquei eu, porque ele era engenheiro, aí fiquei eu sem ser engenheira, sem ser arquiteta, a botar um tijolo aqui, o tijolo ali, derruba aqui, derruba lá. Cruzava as funções, quer dizer, o senhor Brandi, o Eduardo Tapajós e a Clara, Não. vocês não... Não, ele era uma coisa, Eduardo era outra. Eduardo financeiramente, ele construía. Eu que ocupei o lugar dele. Porque aí passou a fazer reformas eu. Então ele era mais conservador, mais italiano, porque os móveis eram mais escuros. Aí quando eu entrei, só você, eu aprendi muito a trabalhar com ele. Então quando eu entrei no lugar dele, até assumi o escritório e tudo, que ele sempre me pedia isso, eu passei a reformar, sabendo que era bom gosto, sabendo tudo que ele tinha, mas com tons mais claros, mais femininos. Sim. Aí se vê muita mão de uma mulher no Hotel Glória. E quando o Eduardo faleceu, o que ocorreu de mudança na minha vida é que eu entrei numa área a qual eu desconhecia completamente. Uma semana depois, não acredita, meu Deus do céu. Quem me ajudou muito aí foi meu pai, que, como o doutor Brandi morreu, ficou o sobrinho dele, que é meu sócio, e eu estou lá pensando que ele vai me convidar para ser diretora do Hotel Glória. Claro, você vai entrar no lugar de Eduardo, ser diretor, porque eu sou acionista grande do Hotel Glória, que tem 46%, né? E aí, só somos nós dois. E ele não vem ao Rio, ele passou 20 anos sem vir ao Rio. O sobrinho do O que morreu, passou 20 anos sem vir, só somos nós dois. Ele tem a minha idade. E ele vive viajando, vendeu a Cometa, vive viajando, tá, coisa, vendeu para 1001. Ele vinha quinta-feira falar comigo, não precisa mais não, claro, o hotel está maravilhoso, ele pega na minha mão, acabou. Então, ele me convidou para ser diretora. Se você está maluco, eu estava uma semana de viúva, 32 anos de casada, super feliz, estava duas condições que eu engoli muita água, quase morri. Não é que eu não sei onde é que eu estava com a cabeça que eu disse que aceitava? Aceito, sim. Mas o que te moveu a isso? Sei lá, eu estava em estado de choque, estava até com meu irmão, foi depois desse 7º dia. Aí meu irmão olhou para mim assim, se enlouqueceu. Aí você sabe o que é que você aceitou? Claro, eu disse, não. Você aceitou a presidência, a diretoria do Hotel Glória. Eu disse, foi mesmo. E aí? Senão eu te ajudo. A gente vai conversando, vai conversando, vai conversando. Eu peguei essa parte toda de contabilidade, essa parte financeira, e vou te dizer uma coisa. Sou um gato para aprender de 7 léguas. Hoje eu passo um quinal em que me ensinou. Ele mandou umas pessoas da empresa, papai é um grande industrial, né? Ele disse, a senhora saiu de encomenda. Hoje eu entendo de leis trabalhista, acho que eu saí de encomenda mesmo, entendo mais do que qualquer outra pessoa. Aí fiquei com tudo. A parte da decoração, a parte toda financeira do hotel, porque isso vai por si só. O que é a parte financeira do hotel? Eu só não tenho tempo para fazer o que Eduardo fazia. Está muito em Brasília, em contato com políticos, em contato, era presidente da federação. Ele não era só do hotel, ele era da BH e da Federação de Hotéis. O que é a BH? A BH é o órgão que comanda todos os hotéis do Rio de Janeiro, órgãos de hotéis e restaurantes, tudo que é alimentos e bebidas. Uma associação, Restaurantes, associação. sindicato de bebidas similares, né? Bares e similares. Que é o sindicato a que você está ligada, é a associação que... Todos os hotéis estão ligados, né? Só que eu não tenho tempo para me dedicar a essa entidade. Eduardo fazia o hotel, tinha um staff dele, mas fazia tudo isso, ele era presidente de várias outras entidades. Eu não, disse, bom, vou ficar só no que é meu e acabou, trabalhando. E é um prazer para mim. Então, eu continuo reformando os quartos, que, como eu te disse, nunca para. Você chega aqui, uma pinturinha está ali, mas essa já ficou um pouquinho mais
sei lá, escurinha. Está na hora de retrocar isso, fazer uma cor mais clara, deixar o sol entrar aqui, iluminar, tal, não sei o que. Cada hora eu estou fazendo uma coisa assim. E aí nunca fica uma obra grande. Porque um hotel de 600 apartamentos, se você para um tempo, daqui a pouco você tem que reformar um hotel inteiro, aí você não uma caixa que aguente. O Hotel Glória não tem uma dívida, nunca teve uma dívida. É o único hotel que tem dinheiro em caixa e faz tudo com os seus próprios pés, não dá o passo maior que a perna. E isso eu aprendi, não só com a minha família, como aprendi com o Eduardo, como aprendi com o Dr. Brandi. Tanto que o Hotel Taim também, você vê, o meu sócio, ele está em São Paulo, ele veio aqui uma vez para me dar um beijo, para voltar, dar um abraço, foi embora, parece. E ele sabe, o hotel, por isso a Dona Cleusa vai trazer, ela é a alma do Glória. Porque sai, em todas as revistas sai, o nome do Hotel Glória é ligado a Tapajós, sobretudo a Maria Clara. É porque o Hotel Glória tinha um pouco assim, a imagem do Eduardo Tapajós estava... Era uma imagem, né, construída ligada ao Hotel Glória, né? Quer dizer, Totalmente. O Hotel Glória é Eduardo Tapajós. E passa-se muito a ser Tapajós. É ligado a Tapajós. Aí todo mundo sabe, Maria Clara que faz. Por isso tem muita mão de mulher lá, sabe? você tem uma prática, por exemplo, tem certas pessoas que vão se hospedar, por exemplo, você vai ao encontro, você vai receber, por exemplo? Ah, por sim. exemplo, se você sabe... Até hoje história tão engraçada. Eu fui receber o Fidel Castro, né? Aí o Fidel Castro, ele chegou meio, né, tocado. E ele deve gostar muito, assim, da figura feminina, né? Menina, ele recitava... Ele recitava tanto poema lindo do Garcia Lorca no pé do meu ouvido, assim, sabe? Eu achando o máximo as poesias dele. Muito engraçado. Ele subiu para jantar com... da Venezuela, o Soares. Assim, se é um chefe de Estado, certamente eu estou na porta e recebo. Fernando Henrique, o Lula, a Marisa, o Itamar. E como eu moro no 10º andar ao lado da presidencial, é engraçado. De vez em quando o próprio presidente vai lá e me pede uma coisa. Esqueceu de trazer uma coisa, assim, me pede. Vai lá. O barbeador, eu esqueci de trazer o barbeador. Aí, claro, tem um barbeador. Tenho. Uma pasta de dente, tenho. E a parte que a gente acaba se tornando amigo, né? Então passam sempre lá, toca a campainha assim, direto, sem segurança, sem nada para me cumprimentar. Se eu estou em casa, se eu não estou em casa. Muito... Agora, em termos de negócio, né? O hotel, existe um momento de pique maior? Ainda se hospeda muito? Que perfil é o seu cliente? No passado, as férias eram o momento... Dezembro, janeiro, quando o hotel tinha 1.000 hóspedes, estava ruim. Porque ele tinha que ter 1.200 hóspedes. Mas data um pouco isso, que década? Dezembro, janeiro... isso na década de 65, 60, até 70, até 80. 10 anos. Depois Carnaval. de 80... Carnaval, mas eu estou dizendo férias, mês de janeiro e fevereiro. 1.200 hóspedes sempre. A piscina não dava vencimento, por isso nós construímos outra piscina. Hoje o hotel tem outra piscina aquecida, ficou aquela grande sem ser aquecida, e fizemos uma outra aquecida que não dava vencimento. Mas era um perfil que eram hóspedes brasileiros? Eram hóspedes brasileiros, hóspedes estrangeiros, que vinham passar férias no Rio, muito de São Paulo também, e estrangeiros. Isso mudou. Isso mudou com o quê? Eu não diria nem com a violência do Rio de Janeiro, isso mudou com os resorts do Nordeste. O Nordeste, até então, era desconhecido. Você ia para as capitais, você ia para Fortaleza, você ia para Recife. Mas você não ia para Muro Alto, você não ia para Porto de Galinha, porque não existia isso. Não existia Noronha, não existia Canoa Quebrada, não existia Jericoacoara, enfim, não existia Ilha de Comandatuba, nem Transamérica, nem muito menos Porto Seguro, nem Arraial da Ajuda. Hoje você tem um complexo imenso como o Complexo de Saúde, você tem, a contar nos dedos, milhões de resorts, milhões de lugares no Nordeste com infraestrutura legal para você ir. E as pessoas que não conhecem o Nordeste, ou como sou nordestino, é lindíssimo. É muito mais... Primeiro, é certo o clima. Quando você vai para lá, você sabe que não chove. Aqui você vem, pode ser um janeiro que tenha chuva, pode ser que não tenha chuva. Depois é que eu venho com a violência. Eu acho que o principal dos turistas terem saído do Rio de Janeiro, estou falando também de estrangeiros, foram os voos charters da Varig, direto, Alemanha, Paraíba, Alemanha, Fortaleza. Esse pessoal que sai de lá no frio, ele vem em busca, literalmente, não é de lugar bonito não, ele vem em busca de sol, de praia, passar o dia se torrando. Nada melhor do que o Nordeste. Eu acho que aí começou a mudança. Você sentiu isso no seu negócio? Senti, porque aí os meses de dezembro e janeiro foram os mais fracos. Porque eu não tenho conferência, não tenho congresso. Ninguém vai fazer congresso nos meses de férias. Então, ou eu faço uma promoção, dizendo que criança até 10 anos não paga, ou eu faço um pacote especial para as férias de janeiro, aí eu tenho que baixar muito o preço, que era o contrário no passado, você levava o preço. Que interessante. Para poder você receber essas pessoas e você sobreviver. Graças a Deus o hotel vem com uma ocupação de 80%, 70%, o que um hotel de 623 apartamentos é ideal.
Mas agora, tem 7 fins de semana que até chegou a cair para 46. Mas eu com 46 de ocupação, eu tenho um Copacabana lotado. Eu tenho 623 apartamentos. Se eu tiver 40% de ocupação, eu tenho o Meridian lotado. E qual é o mês hoje, num ano como o nosso, qual é o mês que enche mais? O nosso é o segundo semestre e é trabalho executivo e é congresso. Ou seja, de julho vai até novembro, aí congressos para 1.000 pessoas, 1.500 pessoas, o hotel vem bastante cheio. E movimentos assim como Vale do Rio Doce, como BNDES, como Petrobras, pessoas que se hospedam lá, executivos, pessoas que trabalham nessas entidades, né? E o mês de mais baixa? O mês mais baixo eu diria no mês de Natal, dezembro. O primeiro semestre não foi ruim, não, é porque nós estávamos com muitos gastos, porque eu não parei de investir, que era um momento de crise que eu acho que você cresce. Infelizmente, uns quebram no momento de crise, outros é quando deslancham e aumentam o seu patrimônio. Porque se ele tinha um capital estocado, se ele tinha um pouquinho de dinheiro de capital de giro, é naquele momento de crise que ele vai investir no negócio dele. Não estou dizendo gastar com ele, gastar no negócio dele. Então ele aproveita, nesse momento de crise, que tudo você vai conseguir mais barato, mão de obra mais barata. Porque se está em crise todo mundo, o pintor vai te fazer um preço, o móvel vai fazer outro preço, lá embaixo, senão eu não faço, ele está sem serviço. Você tem um dinheirinho guardado lá no teu cofrezinho, aí você diz, olha, é agora que eu vou investir. Você está remodelando o seu negócio, está investindo no seu negócio. Passa a crise, quem não teve esse dinheiro para fazer seu negócio ficar melhor, vai entrar competindo com o que fez. Em geral, sempre, infelizmente, ali, né, é assim, o mais fraco é que sobe. Vai ficar, coitado, aí saiu da crise, devendo, não sei o quê, ficou com o negócio dele estagnado para deslanchar dali. E o outro que tinha um dinheiro estocado, aproveitou que era momento de crise, digamos que não é explorar os outros, fez por um preço muito mais barato. E remodelou, mas porque tinha dinheiro em caixa. Nesses seus últimos 40 anos de experiência de hotelaria, você pode citar hotéis antigos que fecharam no Rio? Você falou da cidade... O Palace, o Serrador. O Serrador fechou, a Petrobras depois comprou, agora deixou, vai voltar a ser hotel de novo. O Serrador e tantos outros. O Otton ficou ruim, né? Cadê o Otton? Eram tantos hotéis. A Barra ficou tinha, ruim. Nacional. Nacional conheci muito José Tijoux. Muito, muito. Era um empreendedor. Se fosse vivo. Algum outro, assim? Por exemplo, na Orla de Copacabana, na Orla, de uma forma geral. Na Orla fecharam hotéis pequenos, né? Não fechou nenhum hotel assim de porte, não. Você conseguiria citar algum? Claro? É lá no final da praia de Copacabana, não me lembro nem o nome dele. Lá no posto 6. Como era o nome daquele hotel pequeno que ele fechou? Era... perto ali da Rainha Elizabeth, né? Exatamente, quase a esquina. Fechou. Agora é um prédio de apartamento. E o Leme ficou meio mal também, mas está funcionando. Enfim, eu acho que a posição do hotel atual no mercado é muito boa, excelente. É boa? Não quero comparar, do Hotel Glória Não quero dizer que eu seja melhor, porque eu acho que é uma prepotência, sabe, estou sendo um pouco prepotente. Mas lá no fundo do meu coração, com muita certeza, digo, não tem hotel com a situação financeira nossa. Mas o perfil, então, de cliente agora é de negócios, né? Mais do que turista. Mas o hotel que tem esse centro de convenções grande, por estar muito privilegiadamente situado. Porque com aquela paisagem da Baía de Guanabara, como se não fosse o bastante, ele está a 2 minutos do Santos Dumont. Isso faz a diferença no hotel? Lógico que faz com o trânsito do Rio de Janeiro. Você vem de São Paulo, ponte aérea, você pega ali, dá 2 minutos Santos Dumont. O preço do táxi é muito mais inferior do que ir para o Galeão. Tem um Galeão. E agora eu construí há um mês atrás um L-ponto, né? Então, em cima, sem tirar a estrutura, se o hotel fosse tombado, eu não podia fazer isso. O prédio não é tombado? Não é tombado. Então, eu fiz lá, dando para os fundos do Outeiro da Glória, tem um L-ponto que comporta você pousar com um helicóptero de 10 mil toneladas, 10 mil quilos para 8, 12 pessoas. Um Augusta, um Bell 460, foi usado. O Lula mesmo ficou encantado, né? Quando vier agora, pode vir. Então, sabe que nós fizemos isso? Isso foi o Eduardo que conseguiu, na época do governo Sarney, até a licença para fazer o heliponto. Quando os políticos, o Hotel Glória é preferido pelos políticos. E quando os políticos se hospedam, eles passam um certo constrangimento das manifestações que ficam na porta do hotel. Cartazes, isso aqui lá. Aí um constrangimento de chegar o carro, embora, aí vem com aqueles batedores, vem com aquelas polícias, mas aí até parar, afastar o povo. Eu acho que isso é ruim para o povo, ruim para ele. Porque mostra uma coisa assim, povo lá, político cá, isso existe. Mas é uma coisa que choca, né?
Então, evita-se esse constrangimento, não só para o político, como para o povo, como para o hotel. Essa balbúrdia que acontece na porta dos hotéis que ficam os ministros de Estado e políticos, que em geral sempre ficam no Glória, se a pessoa sai do galeão e vem no helicóptero, pousa direto lá, já cai no 10º andar, já sai para a presidencial. Você tem um nome de Essa uma visão pessoa que eu tenho. que você diria foi a pessoa que teve mais ou recepção ou manifestação do lado de fora do hotel, ou pro bem, mal, Fica ou contra, difícil. a favor? Sarney teve muitas, né? Até jogaram pedra no ônibus em que ele estava, Sarney teve muitas. Itamar teve alguma, Fernando Henrique não teve. Fernando Henrique não tem, o Lula está começando agora. E artista, assim, de fanfic? Ah, mas aí não jogam pedra na manifestação, aí é mais gritaria, desmaios, né? Tem Já que a muito. gente- A Gisela Bündchen está vindo aí fazer uma propaganda lá no Hotel Glória, foi muito procurado. Ah, é. Assim, já que a gente falou de pessoas ainda, de hóspedes, né? É famoso que o Einstein, quando veio ao Brasil... Fiz a teoria da luz no É 400. verdade. É verdade, tá lá a teoria na porta, a plaquinha. Não, escrito por ele, assinado por ele, eu trouxe, está no livro. Toda a teoria da luz, e assinado por ele, com a data. Tem a placa no apartamento. E eu fiz esse apartamento de suíte Tapajós em homenagem ao Eduardo, depois de 98. Eu redecorei a suíte inteira. Está lá na porta da... O próprio embaixador Corrêa da Costa fez um livro agora que teve os melhores prêmios na França. E ele me pediu muito que botasse a plaquinha na porta do quarto dele, porque ele fez o livro na suíte. Ele mora no Hotel Glória. No Hotel Glória morou João Néder, Otávio Mangabeira, moraram várias pessoas. Esse francês que eu te disse, que era um engenheiro francês, velhinho, que ele dormia com a corda amarrada no dedo. O João Néder morreu até lá no Hotel Glória. Tem essas coisas, às vezes você vai bater, a arrumadeira vai bater, ele estava morto lá. Quem é João Neto? João Néder foi um médico muito importante, mas mais que isso, foi uma pessoa muito expoente na sociedade do Rio de Janeiro. Era muito amigo de Juscelino, era da época de Juscelino, né? Ainda se mora hoje, sem ser você? Agora estão pedindo pessoas para voltar a morar, não sei se é por causa de violência, se pessoas mais velhas e que têm uma certa posição financeira. Maria Clara, será que você me mostra uma suíte para morar? Não, lógico, se você está pagando, sai muito mais caro do que você ter. Mas para eles não, porque se você vai contar a casa e os empregados que pagam e a despesa do supermercado, sai mais em conta o hotel. E outra coisa, com as pessoas mais velhas, eu tenho a impressão que elas se sentem muito sós. Ou vão para uma casa de asilo, ou é mais fácil você ter uma enfermeira numa suíte de hotel sem aborrecimento com casa, com piscina, com fitness, com academia maravilhosa, com pilates, com pedra de... Até agora eu viajo muito, e agora está em moda massagem das pedras quentes. Pois você acredita que eu tenho uma cascatinha dentro do hotel, né? Eu tenho umas pedras lá que eu fiz uma cascatinha, meu jardim, um japonês que eu adoro. E eu fiz uma casa, uma choupana, na cascatinha, que você vê o barulho das pedras, onde você faz massagem de pedra quente. Você vai ver que eu tenho um jardim de meditação lá, tem a pista de corpo, academia, um espetáculo, toda pela tecnologia. Não, o hotel está muito adaptado para essa parte de saúde. A academia demorou quando? Ah, já tem uns 4 anos. Bom, Clara, então, para a gente encerrando um pouco, assim, você tem filhos? Eu tenho uma filha que tem 30 anos, O nome dela? Fabiana, e Fabiana adora, tem paixão por cozinha. Então, Fabiana, ela me dá muito palpite, é uma gourmet por excelência. Então, ela me dá muito palpite e me ajuda muito nessa parte da cozinha. Ela me refaz os menus do hotel, ela troca. Mamãe, encaixa esse prato, encaixa essa sobremesa, encaixa esse vinho. Ela entende um pouco dessa parte de enóloga, né? Então, o que sai muito lida, uma menina muito culta. Então, tudo disso que sai, que ela ama, porque eu tenho tanta coisa na minha cabeça que dessa parte eu entrego muito para ela. Então, ela fica em contato com o gerente de alimentos e bebidas, então ela já diz, Carlos, substitui esse menu, faz isso aqui. E ela adora a cozinha, então até prato que ela inventa, ela bota até o nome dela no prato. Ela trabalha, então, junto? Ela não, especialmente dentro do Hotel Glória, porque ela mora em São Conrado, mas ela trabalha no seguinte, me assessorando nessa parte toda que ela entende muito bem e dá um show nessa parte de culinária, que é importantíssima no hotel, né? Mas você tem uma expectativa de continuidade? A Fabiana, para você, Ah, certamente. tem uma expectativa de que ela vai continuar? Certamente, certamente. Mas eu acho que ela vai deixar eu mais um pouquinho, quando eu passar pendurar a chuteira, aí ela entra. Porque a Fabiana é muito parecida com a mãe. Ela não gosta de ser comandada, ela gosta de comandar. Então ela prefere trabalhar, me ajuda longe, do que senão ela vai ter desavença comigo. Não, porque eu quero assim, ela quer saber, porque ela vem
com ideias muito novas, você tem que, não há ninguém que aceite mais as ideias novas do que eu. Mas tem que ser tudo com parcimônia, não pode ser assim. Depois ela não tem a experiência que eu tenho de vivenciar, morar 40 anos no hotel, é uma experiência. O hoteleiro, não adianta você fazer hotelaria. Isso a minha gerente sempre me disse. Você vai se formar, a grande hotelaria é o dia a dia. O rala ali todo dia, a experiência que você tem do hotel, ainda mais um hotel como o Hotel Glória. Fabiana pode dirigir qualquer hotel, depois que dirigiu o gerente geral do Hotel Glória, qualquer hotel dela é café pequeno para ela. Mas, por exemplo, você gostaria que ela morasse no hotel com você, estivesse mais perto? Não, eu estou falando da Fabiana Espanhol. Ah, eu tô A falando da Fabiana filha, eu gostaria, mas Fabiana adora o apartamento que eu dei para ela, né? Em São Conrado, e ela se radicou muito por lá. Toda a vida dela é feita lá. Ela vem pro hotel, fica até muito longe. Ela vem, ela me faz esse... Ela é casada, mas o marido dela até me ajuda muito no hotel. Ele trabalha com marketing, ele bota eventos no Hotel Glória. Ele trabalha com marketing de eventos, ele, não só no Hotel Glória, como em outros lugares também. Agora mesmo essa Fashion Week, dessa moda, ele está colocando. Então, vários eventos importantes. Agora teve um do Félix Pacheco Grande, que foi ele quem trouxe para o Hotel Glória. Ele com outros agentes também, né? E aí, nisso ela é muito boa em eventos também. Porque ela sabe, a Fabiana conhece o Rio de Janeiro inteiro e é muito bem relacionada, e muito educada, e muito comunicativa, e muito querida. É um personagem da figura no Rio muito querida. Então não há ninguém que não adore Fabiana. Então, oi Fazinha, não sei o que, ela bota muita coisa no hotel também. Clara, como é que é um dia seu hoje? Meu dia, assim, 6 horas da manhã eu levanto, aí eu vou para academia, aí eu faço 3 horas de ginástica, porque eu faço hidroginástica também, que tem no hotel. Eu faço 2 horas lá, eu faço 1h30 de academia, depois eu desço, faço hidroginástica às 8, de 7h30 às 8h30, e faço meia hora de pilates, que nós temos pilates no Hotel Glória, alongamento. Você faz junto com os hóspedes? Não, não é só para hóspedes não, tem hóspedes também, mas é academia terceirizada, então recebe pessoas de fora também, ela é aberta. É considerada a melhor academia do Rio. Muito legal, porque você tem todo esse espaço aberto dentro do verde, né? Eu faço com pessoas, outras pessoas que entram. Então, hóspedes também, Petrobras faz muito lá. Aí eu pego esse horário que é bom para mim, e eu faço Pilates, que é o primeiro, não acho que não tem Pilates em nenhum hotel. E é o melhor do Rio, realmente é um espetáculo Pilates, sala é maravilhosa, tudo isso dando para um jardim lindo. Aí às 9 horas eu subo, tomo um banho e desço. E aí eu vou, de manhã até 3 horas da tarde, só vou para a diretoria às 4 horas. Que é aí que eu despacho assim no cheque, faço tudo, vejo na contabilidade, vejo o que eu tenho que fazer. Normalmente, o trabalho meu é, você nem me acha, porque nem BIP eu posso ter, é descer nas escadas do hotel, ver como é que está na limpeza. Tem a Vera que faz isso, tem a supervisora, depois a Vera ainda tem meu olho. Aí tem um durex ali, eu vou, tiro, mando um arranhãozinho cá, mando ver, por isso que é tão bem cuidado o hotel. Aí eu vou de quarto em quarto, eu passo por o restaurante, eu vou ali, eu vou lá na piscina, estou vendo se a toalha está manchada, porque são 2 piscinas imensas, se a cadeira está um pouquinho, a tira está saltando, tudo isso eu que vejo. Você como consumidora de hotel, assim, no exterior, qual é a primeira coisa que você olha quando você entra num outro hotel que não o seu? Mas aí fica difícil, como desde a recepção, o quarto... Quando você entra no hotel, o que é a primeira coisa, talvez a maior preocupação, o que você olha, o que te chama mais atenção, o que você repara num outro hotel? Onde sair eu quero ficar como igual no meu quarto, né? Quero ficar assim, um hotel super aconchegante, super charmoso. Se for um hotel velho de portaria, assim, não vou ficar aqui não. Pode até uma pessoa me tratar muito bem, mas eu olho a claridade. Pronto, Maria Clara, eu olho a claridade do hotel. Se for escuro, aí o aconchego é a primeira coisa que eu olho. Pode ser um hotel muito luxuoso, como pode ser um hotel simples, mas tem que ser aconchegante, charmoso. E de preferência eu gostaria que não fosse tão grande quanto o Glória. Prefiro um hotel menor. Por viver num hotel tão grande, o hotel menor você é mais cozy, né? Você tem mais privacidade, tem mais... É menos gente para tratar, né? Então, aqueles hotéis pequenininhos, um hotel de 12, 15 quartos, se eu pudesse, me hospedava num hotel desse. É tão fácilzinho. Então uma pergunta, assim, o que você achou, então, de ter participado de um projeto de memória do comércio da cidade do Rio de Janeiro? Eu tenho que agradecer muito a você, porque eu sou assim, uma gotinha nesse oceano, vou contribuir para falar um pouco do que essa nordestina que veio, né, 5.000 quilômetros de distância, e ser entrevistada para falar de um hotel que eu já dizia, esse hotel é tão bonito, eu tenho muita vontade de um dia conhecer esse hotel. Eu estar falando desse hotel, para mim me vem lágrimas nos olhos, porque imagina, nunca pensei isso, nunca pensei nem sequer entrar no Hotel Glória, muito menos ser dona do Hotel Glória, morar lá, e muito menos, como dizia o Dr. Brando, 30 e tantos anos depois, estar dando entrevista sobre o Hotel Glória.
Me lembro as palavras deles. Olha, menina, só você pode não me substituir. Então eu fico bastante comovida e agradeço a Deus. Muito, muito, muito obrigada, porque Ele tem sido muito generoso comigo. Tá bom, então agradeço a sua participação. Muito obrigada pelo bonito depoimento. Eu que agradeço muito a vocês, todos foram uns amores. Tá bom, obrigada. Tá, tchau.